E aí tem as vantagens técnicas de você ter um dinheiro como o Bitcoin versus real, ouro, que é a portabilidade espacial. Você consegue mandar para qualquer pessoa do planeta assim, barato. A portabilidade temporal, então por conta dessas propriedades, principalmente a da escassez, o Bitcoin guarda valor ao longo do tempo. Se o seu vô tivesse deixado 1 bilhão da moeda da época dele para você de herança, hoje você ia pegar lá 1 bilhão de cruzados, sei lá qual moeda, não ia valer nada. Se você deixar 10 Bitcoin pro seu filho, eu tenho certeza que seu filho vai pegar e vai valer mais do que vale hoje. Essas são as principais propriedades que fazem com que as pessoas enxerguem o Bitcoin como uma boa reserva de valor, um dinheiro que de repente pode ser mais útil para você poupar o resultado do seu trabalho, colocar o seu salário ou as suas poupanças, do que o real, que é um dinheiro que, se você olhar a série histórica, fica evidente que ele é sistematicamente programado para perder valor com o tempo. Fala, líder! Seja muito bem-vindo. Aqui é o seu host Marcelo Bragalha, o podcast Acendendo as Luzes, um podcast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é a principal associação no cenário brasileiro para a formação de lideranças. Somos uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar líderes com excelências, protagonistas guiados pelos valores da vida, liberdade e propriedade. Para isso, utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antivisão, comunicação e conquista de resultados. Como parte do ciclo de formação, entrevistamos grandes líderes de diferentes áreas aqui no podcast. Hoje, ao meu lado, tenho aqui como co-hosts Bruno Kobayama, empreendedor e sócio de uma gestora de alternativos com 500 milhões sob gestão e atual diretor do FL São Paulo. Meu outro co-host é o Raider Raji, empreendedor no ramo da indústria têxtil e associado no IFL São Paulo também. Hoje temos o prazer de entrevistar o convidado Felipe Santana, cofundador da Paradigma Education, a primeira casa brasileira 100% focada em cripto, pioneira em implementar tecnologias de streaming usando o Ethereum, colaborou com o lançamento de alguns protocolos que hoje estão entre os maiores da indústria e é professor e criador do Vivendo de Renda Krypton. Acho que eu falei tudo, que aqui a lista é bem extensa. Felipe, seja muito bem-vindo. Eu sou meio suspeito aqui para falar desse tema de blockchain, Web3, Bitcoin. Eu acho que na minha carteira eu tenho 60% já à disposição. Vamos ver se saindo daqui eu vou estar com 100%. Why so bearish? Eu quero falar aqui. Mas eu acho que a gente precisa dar ali um passo anterior para todo mundo aqui entender de fato esse universo, que é um universo com vários termos, com vários... tem vários tipos de ativos, tem vários tipos de tecnologias novas e que por vezes a gente acaba se perdendo nesse ecossistema, que é um sistema muito grande. Se a gente erra na análise primária, toda ali a visão secundária vai estar errada. Então, o que eu queria trazer aqui de você é uma visão primária do que são esses conceitos. O que é criptomoeda? O que é Bitcoin? O que é blockchain? O que é Web3? O que é essa tecnologia? Para a gente depois conseguir avançar, porque eu sei que ali certamente você tem ali um conhecimento muito profundo em toda essa área. Boa. Muito prazer. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Acompanho de longe o trabalho do IFL e respeito bastante o que vocês fazem. Acho que vale a pena a gente começar pelo Bitcoin, que é a pedra fundamental desse negócio todo. Vocês têm Bitcoin? Você já falou que tem. Sim, vocês têm também. Nossa, eu não tenho Bitcoin e, cara, realmente eu queria saber como é que funciona essa tecnologia. Lá em casa, meu pai já falou comigo, falou, a gente tinha que entrar nesse Bitcoin, olha o preço, acho que agora que tá na alta, uma das altas máximas, altas históricas, começa a vir esse assunto, né, do Bitcoin. É nessa hora que a atenção explode e a maioria das pessoas costuma entrar no Bitcoin num momento de alta, né? Porque é aí que aparece na mídia. Mas o Bitcoin não é uma ideia nova, é uma ideia que existe há muitas décadas. O Hayek, por exemplo, tem uma frase dele que os bitcoiners gostam muito de citar, que a gente só vai conseguir ter um dinheiro sólido de novo quando a gente, por algum, vou falar em inglês aqui, sly roundabout, por algum truque fugidio, conseguir tirar o dinheiro das mãos do nosso governo. E o Bitcoin é a realização desse sonho que já foi explanado por vários economistas austríacos e empreendedores de diversas indústrias. Outra alusão que eu faço aqui é o Henry Ford, que lá no começo do século já
acho que entre a Primeira e a Segunda Guerra, se eu não me engano, envisionava uma moeda que pudesse ser produzida com energia elétrica. Porque ele já enxergava as mazelas que são consequências do fato de que se os políticos podem imprimir dinheiro a hora que eles quiserem, eles podem financiar guerras, podem fazer o que eles bem entenderem com esse dinheiro, e isso acaba sendo ruim pro povão, né, que poupa o valor do seu trabalho nesse dinheiro. Então o Ford falava, putz, eu sonho com uma moeda que seja produzida com energia elétrica e que não possa ser criada do ar de acordo com o humor dos políticos. Ele achava que isso seria uma visão mais justa do dinheiro, mais transparente, mais honesta. Só que não tinha tecnologia para fazer isso. Começo do século, vixe, a gente ainda estava a léguas de distância do momento em que a gente está hoje. E aí dos anos 60 até os anos 90, aconteceu nos Estados Unidos um caldeirão cultural e aconteceu também uma revolução tecnológica com o fim da Segunda Guerra Mundial, que começou com a descoberta da criptografia assimétrica. Criptografia é a ciência de codificar e revelar segredos. Quando você fala com o seu irmão mais novo, quando você é pequeno, na língua do P, por exemplo, você está, de certa forma, criptografando a mensagem, colocando... camuflando ela, né? Escondendo ela, mas se a pessoa do outro lado souber a chave, que é o segredo da língua do P, né? As palavras vão começar com P, a pessoa consegue decodificar isso. Para resumir uma história que é um pouco longa, no final da Segunda Guerra descobriu-se um novo tipo de criptografia, que é a criptografia assimétrica. E a Segunda Guerra meio que acabou por conta disso, assim. Aquele filme Jogo da Imitação fala bastante do Enigma, que era a máquina de criptografia que os alemães usavam. E até então só existia criptografia simétrica, na qual, quando você compartilha uma mensagem codificada com alguém, você tem que compartilhar a chave também. A chave que você usa para cifrar a mensagem é a mesma chave que você usa para decifrar a mensagem. E se a chave é interceptada em trânsito, toda a sua comunicação está vulnerável. Se o inimigo pega a sua chave, ele consegue decodificar tudo que você fala. E a tal da criptografia assimétrica é um tipo de criptografia em que a chave que você usa para cifrar a mensagem é diferente do que a chave que você usa para decodificar ela. O que, na prática, significa que você consegue se comunicar com pessoas ao redor do mundo sem ter que jamais ficar trafegando essa chave secreta. Cada pessoa pode ser dona da sua própria chave secreta. E isso, no longo prazo, significou que agora, pela primeira vez na história, a gente consegue ter comunicação eletrônica verdadeiramente privada. Hoje, se você usa o Signal, por exemplo, é uma app tipo Telegram, WhatsApp, você consegue fazer uma chamada para alguém de uma forma seguramente privada, tal que nenhum governo ou autoridade consiga interceptar a sua comunicação. No começo, isso se aplicava à comunicação. Né? Nos 60, 70, 80, eram os primórdios da web. A internet, como a gente conhece hoje, ainda nem existia. Só que tinha um grupo de caras nos Estados Unidos, os cypherpunks, que eles enxergaram o impacto que essa tecnologia nova ia ter no longuíssimo prazo. Eles enxergavam que isso não se tratava só de soberania sobre a sua comunicação, de você ser dono de verdade das mensagens e do que você falava com as pessoas no meio eletrônico, mas isso ia ter um potencial revolucionário no campo do dinheiro também. E aí, desde os anos 80, as pessoas tentam criar moedas eletrônicas descentralizadas, que são formas de dinheiro sem um dono, sem um emissor central. Desde 80 já, então, a gente tem essas tentativas. Você teve Reusable Proofs of Work, que era uma tentativa muito primaz de construir algum token digital que pudesse aludir a essa ideia antiga do Henry Ford, tá ligado? Então, ainda não era nada perto do Bitcoin, mas o pessoal já estava desenvolvendo a ciência que, em 2008, 2009, Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, foi nessa galera toda, nessa herança toda, e pescou as peças de um quebra-cabeça e finalmente conseguiu montar ele de um jeito que o resultado fosse um projeto imparável. Um projeto sem dono, um projeto sem autoridade central e um projeto que hoje você consegue entrar num site lá, baixar um software, rodar no seu computador e, ninguém pode te impedir de fazer isso. E se impedir você, Marcelo, de fazer isso, tem milhões de pessoas no mundo inteiro que podem fazer isso também. Então o Bitcoin ele não é a primeira moeda eletrônica sem dono, ele é a última. Ele é o resultado de um processo histórico de décadas de rebelião dos tecnologistas contra a bota do Estado. Desde 2009 a gente tem essa moeda que o Hayek sonhou, que o Ford sonhou, que é uma moeda que não obedece aos humores de ninguém. É uma moeda sem dono. É tipo um vírus que se espalha pelas máquinas mundo afora e que não pode mais ser parado. Mas eu acho que aproveitando o que você está falando, Felipe, que você comenta muito de não ter dono, né? O Estado não conseguir colocar a mão. Você enxerga riscos no Bitcoin hoje?
seja por algum país? A gente já viu, né, episódios de países proibindo, enfim, mas você enxerga algum risco ao Bitcoin hoje? Você vê alguns pontos que pode derrubar o Bitcoin ou você acha que não? Esse negócio não cai de jeito nenhum. E aí eu falo de governos, né? Ou de mudanças tecnológicas ali que a gente pode ter para frente. Você pensa nisso ou para você não tem esse risco? Penso. Eu gosto daquela frase strong ideas loosely held, né? Ideias, convicções fortes, mas esteja sempre disposto a mudar de ideia. E fala-se muito em efeito Linde quando se discute os riscos do Bitcoin. Efeito Linde é aquela propriedade das coisas que são antifrágeis, que quanto mais tempo elas vivem, mais você pode esperar que elas vão viver, né? Os seres humanos não são Linde, porque quanto mais idade a gente tem, menor é a nossa expectativa de vida restante. O Bitcoin é Linde, porque quanto mais ele vive, mais a gente tem evidência de que ele não morreu, não foi atacado com sucesso, e mais a gente pode esperar que ele vai viver. O Hal Finney, que foi o recipiente da primeira transação de Bitcoin da história, ele falava que a cada dia que o Bitcoin não morreu, é uma informação nova para o mercado que justifica que ele valha mais. Estou falando isso tudo para dizer que hoje a minha preocupação é muito menor do que era há anos atrás. Existem riscos? Existem. Eu acho que os riscos governamentais são menores do que as pessoas se preocupam demais com esses riscos. Eu acho que o risco maior é o risco tecnológico do desconhecido, que é o risco de alguns dos vários algoritmos de criptografia que são usados em partes diferentes do Bitcoin, por alguma revolução tecnológica, se tornar obsoleto. Esse risco existe. Só que os riscos tecnológicos, ao meu ver, hoje, eles são secundários à capacidade da rede de se adaptar. O Bitcoin, se inventarem alguma coisa que seja fatal para o Bitcoin, nada impede a comunidade de se organizar e produzir um update no código que proteja a rede dessa vulnerabilidade. Então isso é uma coisa que a gente pode até discutir, que é um pouco abstrata para as pessoas, como que mudanças são feitas no Bitcoin, né? Esse projeto, ele está acabado, ele nunca muda ou ele pode mudar? E como que mudanças são feitas? Tem política nessa? Qual que é a governança disso, né? Houve um evento em 2017, que foi muito importante na história do Bitcoin, quando duas visões distintas sobre o futuro da moeda entraram em conflito. E o conflito era irresolvível. Tipo, metade da indústria foi para um lado e metade da indústria foi para o outro. A ponto de a moeda se dividir em duas. O projeto que era único virou dois. Por que eu trago esse exemplo? Porque foi um exemplo de conflito político em que você não teve um compromisso, como a gente tem na política do mundo de carne e osso aqui, né? Você tem uma facção política que vai muito para um lado e uma outra que quer ir muito para o outro lado. No Congresso, o caminho natural seria você achar o meio do caminho. E o Bitcoin não é uma democracia, então não é isso que acontece. O Bitcoin é ele opera na base do voluntarismo, você faz o que você quiser. Então, se você tem outra visão, faz um fork da rede, que a gente chama uma cópia, e implementa essas regras novas aí que você acha que devem valer, e a rede vai se dividir em duas. Depois dessa cisão que houve no Bitcoin em 2017, a minha confiança na capacidade da rede de perdurar e de resistir até os maiores conflitos aumentou ainda mais. Então, tem risco hoje? Tem, principalmente tecnológico. Mas uma coisa que me aflige pessoalmente é o risco social do Bitcoin acabar entrando para a história como um hobby de um nicho, sabe? Eu acho que o risco cultural da irrelevância é o risco com o qual eu mais me preocupo. É por isso que eu falo tanto do Bitcoin e tento levar a palavra para onde eu vou. E Felipe, assim, olhando talvez a essência do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin, ele é uma moeda, ele é um token, assim como vários outros, certo? Ele é um ativo financeiro. E ele é o principal. Se a gente olhar hoje o mercado de criptomoedas, eu diria que o Bitcoin é o beta, certo? Ou seja, todas as outras criptomoedas vão acabar meio que seguindo. Igual o Ibovespa é o índice, que é o beta para o nosso mercado de ações. Eu acho que o Bitcoin ele também tem essa mesma referência, esse mesmo valor para o mercado de criptomoedas. E eu queria entender com você, qual que é essa proposta de valor por trás do Bitcoin que faz ele de fato ser tão superior, tão maior, tão mais importante e chega ao ponto de ter ali, me corrija se eu estiver falando errado, os maximalistas, que são ali a turma que, cara, é só Bitcoin e nothing more. Assim, não existe mais nada a não ser Bitcoin. Então, o que ele tem de tão especial por trás do Bitcoin? O que faz ele tão diferente? Acho que a primeira propriedade, que é a que eu acho mais interessante, é essa que eu comentei aqui, que ele não tem um dono, não tem um líder. Para quem está ouvindo e não conhece a história da gênese do Bitcoin, ela tem até contornos religiosos, assim, messiânicos. Porque a pessoa que criou o Bitcoin se chama Satoshi Nakamoto, só que os meses foram se passando, os anos foram se passando e ninguém tinha visto o tal do Satoshi Nakamoto. E para resumir a história, 2 anos, 3 anos depois do Bitcoin ser criado, o Satoshi Nakamoto parou de se comunicar com as pessoas da comunidade ali, quando o projeto estava começando a pegar força, e sumiu. E até hoje ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Virou uma lenda. Virou uma lenda. Virou
um mito mesmo. E já fizeram todo tipo de análise forense, foram atrás, enfim, existe um incentivo enorme para descobrir quem é o Satoshi Nakamoto, porque sabe-se, por estudos arqueológicos, digamos assim, que o Satoshi minerou, ele acumulou para ele 1 milhão de moedas, 1 milhão de Bitcoin, que valem hoje 70 bilhões de dólares. Nossa. Então, essa fortuna coloca ele na lista dos 25 mais ricos do mundo hoje. Então tem um incentivo para descobrir quem é ele, não descobriram, ou seja, tá morto, né? Convenhamos aqui, porque não tem como uma pessoa ter 70 bilhões de dólares e ele nunca encostou nessas moedas. Dá para você entrar lá nos sites que verificam a blockchain e ver que as moedas estão paradas lá. Então esse mito fundador é o grande diferencial do Bitcoin para mim. Qual que é a consequência dele? Não dá para parar a rede. Não tem um líder que você possa coagir ou colocar na TV com uma arma na cabeça ou uma figura que você possa ameaçar e ter uma influência política sobre a rede. Uhum. Então, essa é a semente da descentralização do Bitcoin. Segundo ponto que é importante é o fato de que o Bitcoin é escasso. Então, quando o Satoshi criou o programa lá atrás, ele colocou um limite de 21 milhões de Bitcoin e nunca vai ter mais do que 21 milhões de Bitcoin em circulação. Então, a galera que gosta da escola austríaca de economia fala muito do debate sobre o significado da inflação. A inflação é aumento de preço ou é aumento da base monetária? E o Satoshi meio que teve uma abordagem bem pragmática a essa discussão, porque ele falou, não me interessa o que vocês vão ficar debatendo semanticamente, no Bitcoin não vai existir aumento da base monetária além daquilo que já foi programado pelo código. Então ele escreveu em código de computador uma política monetária que nenhum ser humano é capaz de entrar lá e mexer. Não existe no Bitcoin pandemia, precisamos de auxílio emergencial, vamos imprimir dinheiro. Não existe isso. O número de Bitcoin que entra em circulação, né, que são criados por dia, ele é fixo e ele só muda uma vez a cada 4 anos quando a gente tem um evento especial que é o tal do halving, que está para acontecer em abril no mês que vem. Eu diria que essas são as duas principais propriedades do Bitcoin. Não ter um líder, ser imparável e ser escasso, o que é diametralmente oposto de todas as moedas governamentais que a gente conhece, real, dólar e por aí vai. E aí tem as vantagens técnicas de você ter um dinheiro como o Bitcoin versus real, ouro, que é a portabilidade espacial, você consegue mandar para qualquer pessoa do planeta assim, barato. A portabilidade temporal, então por conta dessas propriedades, principalmente a da escassez, o Bitcoin guarda valor ao longo do tempo. Se o seu vô tivesse deixado 1 bilhão da moeda da época dele para você de herança, hoje você ia pegar lá 1 bilhão de cruzados, sei lá qual moeda, não ia valer nada. Se você deixar 10 Bitcoin pro seu filho, eu tenho certeza que seu filho vai pegar e vai valer mais do que vale hoje. Certamente. Então, essas são as principais propriedades que fazem com que as pessoas enxerguem o Bitcoin como uma boa reserva de valor. Um dinheiro que, de repente, pode ser mais útil para você poupar o resultado do seu trabalho, colocar o seu salário ou as suas poupanças, do que o real, que é um dinheiro que, se você olhar a série histórica, fica evidente que ele é sistematicamente programado para perder valor com o tempo. Legal. Eu tenho, acho que aproveitando o que você está falando, Felipe, quando você fala que é uma boa reserva de valor para as pessoas guardarem, investirem e o dinheiro não se desvalorizar, vamos assim dizer, eu acho que quando eu já tenho Bitcoin, enfim, etc., mas eu não acho um processo fácil, né? Então, hoje, né, eu não sei como vai ser para frente, assim, se eu chegar, vou dar um exemplo, pro meu pai e falar, pai, compra Bitcoin porque é importante, explicar tudo isso que você está falando, cara, meu pai não vai conseguir. Né? E a gente está falando da população no geral, né? Então, como é que você enxerga essa barreira para o Bitcoin, de fato, ou outra cripto disseminar? Porque quando a gente fala assim, pô, compra uma hard wallet, cara, é difícil o processo. Por mais que você fale assim, pô, compra na Binance, né, numa corretora qualquer, também não é simples, não é igual você abrir o site do Itaú, de qualquer banco e investir, né? Já é muito mais complexo. Então, eu não vejo, por exemplo, eu falando pro meu pai ou pra minha mãe, pô, compra Bitcoin. Eles não vão conseguir, por mais que eles queiram. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso melhora com o tempo? Você acha que as instituições entrando agora, né, com ETFs e etc., têm um papel relevante na popularização? Enfim, como é que você vê essa barreira de dificuldade de utilização mesmo? Melhora com o tempo. Com toda tecnologia nova é assim, né? Usar a internet no começo era inferno também. Mas quem usou, quem aprendeu, quem entendeu o que era um blog, o que era marketing digital na época, se deu muito bem, né? Acumulou uma vantagem importante nos dias de hoje. Eu vejo essa mudança no Bitcoin acontecendo. Há 10 anos atrás, mal tinha wallet. No começo lá, os caras não tinham nem os endereços que a gente usa hoje. Era bem, bem diferente. Então a mudança, a evolução de experiência do usuário está acontecendo. A gente está vendo isso. Mas hoje eu já sou muito mais cético, eu diria até cínico,
Marcelo comentou dos maximalistas, né? Que é um povo, um subgrupo dentro do Bitcoin. Uma seita. Uma seita. Que é muito vocal e professa jeitos de fazer as coisas que são meio arcaicos, assim, são extremamente puros, mas são até meio arcaicos. Então, se você falar com um maximalista, ele vai te falar, não abre uma conta numa corretora nunca. Para você ter Bitcoin, você precisa pegar uma gaiola de Faraday, entrar num bunker blindado e, enfim, vai ser complicado. Eu hoje sou mais cético. Eu tenho hoje plena consciência, depois de dar aula para muitas milhares de pessoas sobre cripto, de falar sobre o assunto com gente leiga, eu tenho consciência de que as pessoas chegam em cripto para ganhar dinheiro. Rápido e fácil. No Bitcoin a gente brinca, né? A principal tecnologia do Bitcoin é o NGU, que é o Number Go Up. É o que atrai as pessoas. Então, por isso que nas minhas explicações eu sempre falo do real versus o Bitcoin, herança e ganhar dinheiro com o tempo. Sempre tem que passar por isso, porque eu sei que é isso que atrai as pessoas. E aí, conforme elas vão vendo que, de fato, o Bitcoin, em janelas longas o suficiente de tempo, ele só ganha valor, aí as pessoas começam a se perguntar, mas peraí, o que tem de diferente aqui versus o meu dinheiro, meu real, meu dólar? E aí que a pessoa entra no buraco do coelho de verdade. Então eu tenho consciência de que a apreciação do preço é o principal fator para trazer as pessoas para o mercado, e eu tenho consciência de que as pessoas não vão querer fazer coisas ultra complicadas em princípio. As pessoas estão dispostas a abrir mão de segurança para ter mais conveniência. Então, hoje em dia, bicho, com os ETFs, ETF é um produtinho que você acessa na XP, no BTG, no seu broker normal, né? Coloca o código lá, que no Brasil tem vários. BITH11, Hash11, QBTC, tem vários. E eu acho que hoje é o caminho mais fácil pro seu pai, pro seu avô, pro meu tio, por exemplo, comprar Bitcoin. É entrar, se ele já tem uma conta num broker desse, uma corretora dessa, entra lá, Sim. compra um ETF, vai ter exposição financeira, Sim. vai sentir o gostinho do number go up, e conforme você for entendendo, se você quiser entender, né? Tem gente que não quer, você vai entendendo as outras opções, você pode ter uma corretora, uma carteira própria, tem outras moedas e aí vai. O mundo é muito vasto, então eu tento começar pelo comecinho, que é o Bitcoin, que é o pé na porta do sistema, que é verdadeiramente revolucionário. E eu sou mais cético hoje, eu recomendo que as pessoas comecem Mas botando você já pezinho. foi aquele cara lá atrás que falava Já. tem que ser hard wallet, não pode Sim, conectar? Sim. mais idealista, né? Pouco Sim. prático. Só que aí, numa aula de uma turma com 5 mil pessoas que eu estou ensinando cripto, quantas que vão fazer hard wallet? Concordo. Se eu ensinar a comprar o ETF, mais da metade vai comprar. Sim. E Felipe, você falou um ponto, cara, que pra mim eu tenho essa dúvida sobre o valor do Bitcoin e a escassez, né? São 21 milhões. É cravado 21 milhões ou é 20 milhões alguma coisa? Que vai... Há discussões, mas vamos considerar que é cravado. Vamos pensar que é 21 milhões. E se eu não tô errado, é até 2120, alguma coisa que a gente vai, de fato, ali ter todos esses Bitcoins emitidos. A minha pergunta é a seguinte, vamos agora pôr o Bitcoin como se ele fosse uma empresa, certo? Vamos pegar ali um business. Mais importante do que o produto é o seu canal de distribuição. Certo? Porque produto por produto, se a gente for olhar o Bitcoin, ele nada mais é do que um software. E a barreira para você hoje construir um software, ela é basicamente zero. Então, provavelmente, qualquer um que tenha conhecimento, assim, muito básico de como usar o ChatGPT, ele vai conseguir construir um código ali na rede, seja do Ethereum, do Bitcoin, ou de que for, para conseguir construir um token e fazer o lançamento de um token que tem as mesmas características que o Bitcoin, que nem você trouxe, só emissão X de token, você tem ali essa escassez, essa regra aí dos 51%. Então, criar um software igual ao Bitcoin hoje não é difícil. Pelo contrário. Inclusive o software é aberto, você pode só copiar e colar. Né? Aí que entra a minha pergunta. O que faz, assim, o que faz você enxergar que, cara, sei lá, nos próximos 10 anos não vai chegar agora alguma pessoa vai criar um software igual ao do Bitcoin, com as mesmas características, e vai conseguir ter ali um produto novo para começar do zero. Mas o Bitcoin já teve ali uma alavancagem financeira muito grande. Quem entrou há 10 anos atrás e segurou até agora ficou bilionário. Então, assim, o que você enxerga na sua visão? Qual que é onde tem essa barreira que o Bitcoin, cara, isso aqui ninguém vai conseguir copiar, moving forward? É uma ótima pergunta. Tem vários pontos interessantes nela. O primeiro é que, você perguntou, né, o que te garante que as pessoas não vão fazer isso, não vão tentar copiar? E nada me garante. Pelo contrário, as pessoas vão tentar e já estão. Eu já vi centenas de cópias. Já vi pessoas literalmente copiarem a codebase do Bitcoin e mudarem um parâmetro ou outro. Para tentar, sei lá, tornar as taxas mais baratas, a rede mais rápida. Então, zilhões de alterações como essas já foram feitas. Eu acho que o pulo do gato está nesse modelo mental que enxerga o Bitcoin como uma empresa. Porque o Bitcoin não é uma empresa. O Bitcoin é um protocolo. E é muito curioso, se você olhar para a história da internet, os grandes protocolos fundacionais da internet,
eles geraram muito valor, mas não capturaram esse valor. Que essa é uma distinção que é importante quando você está analisando uma empresa também, não adianta você gerar muito valor e não capturar, né? Então, sei lá, o Tim Berners-Lee, que é o cara que inventou o www, basicamente, ele não tem nem 0,1% da fortuna do Zuckerberg, que fez um sitezinho dos bilhões que existem em cima da www. O Vint Cerf, que é um dos caras que inventou o TCP/IP, que é outro protocolo fundacional da internet, também o cara não capturou o valor da invenção dele. Então, o Bitcoin é um protocolo. Por natureza, ele seguiria muito mais esse caminho do que um caminho de uma empresa. Quando a gente fala de protocolo e de internet, tem um negócio que é importante, que é uma barreira de entrada para quem vai tentar copiar, que é o efeito de rede. Se fosse para apontar um fator que torna difícil a chance dessas cópias prosperarem, é o efeito de rede do Bitcoin. O Bitcoin ele é path dependent, né? Não sei nem como é que traduz isso para português. O que eu quero dizer? Se fizessem igualzinho o Bitcoin, um Bitcoin igualzinho ao Bitcoin hoje, ele não seria o mesmo Bitcoin, porque foi importantíssimo na gênese do Bitcoin que não tivesse tido uma moeda lançada desse jeito logo antes. Depois do Bitcoin, a hora que aparece um pseudônimo na internet falando, vem aí uma moeda nova, milhões de especuladores se aglutinam em volta e mineram, e tradam, e negociam, e vendem. Quando o Satoshi fez isso lá atrás, não tinha esses especuladores. Eram só nerds, robistas mesmo, que estavam interessados nesse novo experimento. Então, o fato de que o Bitcoin foi a primeira dessa geração de moedas, né, permitiu que ele acumulasse um efeito de rede que hoje é muito difícil de você lutar contra. Uma outra moeda com proposta completamente diferente que conseguiu gerar uma comunidade tão vibrante quanto a do Bitcoin nesses últimos 15 anos, assim. E nenhuma chegou... Mas aí eu jogo uma provocação, Felipe, porque redes sociais têm um conceito parecido, né? Pô, a primeira rede social pega o efeito de rede e é muito difícil de você derrubar. Mas elas sempre estão trocando, né? A gente teve o Orkut, o Facebook, Instagram, TikTok, enfim, etc. Então, pô, por mais que ali o efeito de rede, assim, a gente é puro, né? Assim, é rede social o nome, né? Por que o Bitcoin, eu entendo o que você está falando, mas assim, redes sociais a gente troca. Provavelmente a gente não vai usar mais o Instagram. Já não estão usando, inclusive, né? Quem usa já é ultrapassado. Enfim. Sério? Vocês usam o Instagram? Eu uso, mas eu sou ultrapassado já, né? Se pegar meus primos de 15, 16, os caras não sabem mexer no Instagram, usam TikTok só, né? Puta, boa pergunta. Eu não tenho a resposta precisa, mas talvez a gente consiga chegar nela junto aqui. O inglês tem efeitos de rede, a língua inglesa. A gente não troca. O mundo não vai trocar a sua língua mãe, a primeira língua, tão fácil assim. Tentaram com o Esperanto lá. Não deu certo. Sim. Esse foi o primeiro exemplo que me veio à mente. Talvez venham outros aqui. Agora, refletindo com você, eu acho que tem uma questão, né? Quando você fala de Bitcoin, dinheiro, reserva de valor, eu acho que a dor de mudança, pensando agora, é muito maior do que uma rede social. Porque eu consigo, vamos supor, eu usava o Facebook, surgiu o Instagram. Vamos lá, eu consigo usar 10 minutos por dia, depois estou 20, eu consigo fazer essa migração parcial, né? Então, além eu acho que tem muita questão de marketing envolvida, enfim, etc. E de fato, assim, você tá... E aí você é influenciado, vamos assim dizer. Agora, quando você fala de um dinheiro, de um valor, para eu aceitar que o meu Bitcoin, por exemplo, vai perder valor, então eu vou testar outro, é muito mais difícil. Sim. É melhor eu falar, cara, não, Bitcoin, como eu tenho Bitcoin, eu não vou trocar, porque o Bitcoin, se trocar, vai desvalorizar o que eu tenho. Então, eu acho que é muito igual o inglês, né? Pô, vai mudar uma língua, é difícil você fazer essa dosagem de indo aos poucos. Ou você fala outra língua, ou você fala inglês, né? Então, eu acho que pode ter esse efeito, agora pensando aqui. Muita gente comenta aí, será que um dia alguma moeda vai passar o Bitcoin? E aí a resposta meio padrão na indústria é, se um dia superar, a indústria desmorona, porque a indústria foi construída em cima dessa confiança na solidez do Bitcoin. Seria tipo o Ibovespa ficar agora mais caro que o S&P 500. Passou. Praticamente impossível. Tem Fala-se que no mercado dos dinheiros, o mercado dos dinheiros o vencedor leva tudo, winner takes all, né? Tudo bem que rede social também é um pouco assim. Mas, e aí discute-se a lei de Gresham, né? Que é a tendência que os dinheiros fortes têm a expulsar os dinheiros fracos do mercado. Porque quando você vai comprar uma coisinha, você vai gastar o dinheiro fraco, o seu real. Você que tem Bitcoin, você não sai gastando o seu Bitcoin na rua. Porque você sabe que daqui a 2 anos provavelmente vai estar valendo mais. Já o real, foda-se, você gasta. Então, também tem esse ponto. Mas talvez
o ponto fundamental mesmo seja a intransigência dos bitcoiners, né? A gente falava dos maximalistas aqui antes. O Perini, Bruno Perini, que é um sócio meu, ele fala muito do termo da minoria intransigente. Eu não sei nem quem foi o autor que cunhou isso, mas que uma minoria intransigente é extremamente poderosa e mais poderosa às vezes do que várias maiorias, né? E no Bitcoin tem uma minoria intransigente que, assim, os caras não largam mão das moedas deles por nada. Tem um contorno religioso mesmo. E eu me encaixo nessa seita. E a seita que dói menos. Então, todos esses fatores fazem com que o Bitcoin até hoje tenha ficado em primeiro numa posição não ameaçada, sabe? É melhor você ter 100 clientes que amem o seu produto do que 1000 que usem ali mais ou menos. Acho que é um pouco nessa linha. E Felipe, eu queria também ter uma visão sua sobre... Isso aqui agora a gente vai entrar um pouco no campo da ideologia, e eu acho que ali é um paradoxo que a gente tem dentro do mercado de criptos, né? Porque se a gente for pegar essa visão inicial, como você trouxe dos maximalistas, da turma ali que comprou, que são os early adopters, né? Que, obviamente, todo mundo ali desde o começo queria também ganhar dinheiro com isso, queria ali achar as aplicabilidades. Não obstante, essa turma tinha essa ideologia da cripto, que é uma ideologia libertária, liberal. Então, cara, nenhum governo vai ter posse sobre o meu ativo, ninguém vai conseguir regulamentar esse mercado, porque você está numa rede descentralizada, com vários nós. Então, essa é a principal visão do mercado da Web3, vamos chamar assim, na Web3, nesse termo, que eu vou chamar esse ecossistema como um todo. Agora, no entanto, se a gente olha do outro lado, a gente vai ver agora o Estado, que é a regulamentação. Você acabou de comentar que recentemente teve ali a abertura no mercado dos Estados Unidos, que teve ali um ETF que foi protocolado, que é aberto, é regulamentado, no qual investidores, pessoas jurídicas, podem investir agora no mercado, não diretamente no Bitcoin, né? Eles investem ali através de é como se fosse uma ação que está listada em bolsa, que é esse ETF. Então, de certa forma, a gente está trazendo, a regulamentação está ficando cada vez mais pesada para esse mercado. E a gente tem essa visão também, e eu vou concordar, que 99% das coisas que o Estado acaba pondo a mão é cagada. O mercado privado vai fazer isso melhor. Só que se a gente não tiver essa regulamentação, talvez o mercado da Web3 não vai andar tanto, porque você não vai ter big players como um JP Morgan, como um Morgan Stanley, como um Deutsche Bank, como um Itaú e por aí vai. Os caras não vão comprar ali uma hard wallet, não, opa, vou começar a pôr agora aqui o capital dos meus clientes num pendrive que pode desaparecer. Não vai existir assim. Diz o presidente de El Salvador que fez isso. Ele fez? Diz ele. Então, assim, de um lado a gente tem essa visão, que é a ideologia por trás, que eu sou 100% comprado com ela, eu acho ela incrível. Do outro lado, a gente tem, talvez, essa regulamentação que, se ela entrar de fato, você vai trazer credibilidade, você vai trazer segurança e você vai trazer uma robustez muito maior para o mercado. Então, assim, na sua visão, que está 100% imerso nesse mercado, para que lado você tende? E por quê? É uma muito boa pergunta e às vezes eu faço ela para outras pessoas que são bastante bitcoiners. Eu refraseio ela assim. Você preferiria um futuro em que o Bitcoin vale $1 milhão, mas você só consegue acessar via ETF? Ou um futuro em que você consegue ter seu Bitcoin, o Bitcoin que você conhece na sua carteira e tal, mas ele vale $20 mil? E é curioso, né? Porque aí você vê O bolso não tem ideologia, né? Exatamente. Né? Então, as pessoas têm aspirações diferentes e motivações diferentes. Voltamos à questão do ETF ali. Eu falei, pro meu pai, pro meu tio, para meus avós, compra um ETF ali, não te preocupa. Mas, se você é jovem, antenado, tem a cabeça aberta e está disposto a encarar a realidade, a verdade dói, né? Ela não é legal ou fácil de engolir. E a verdade é que a gente está numa guerra. Você está falando de regulação crescente. Cara, a primeira grande regulação que teve sobre o Bitcoin foi em 2012 ou 2013, se chama BitLicense, em Nova York. Foi uma lei que matou muitas empresas de cripto em Nova York no comecinho. E o energúmeno que promulgou essa lei, que capitaneou essa lei, obviamente depois veio para o mercado privado prestar consultoria para as empresas de cripto que precisam navegar esse labirinto, né? Revolving doors, né? É como a indústria do lobby funciona basicamente. E esse foi um detalhezinho só, porque se a gente voltar na história dessa galera que eu comentei antes, os cypherpunks, é uma guerra há muito tempo. Em 1980, 1990, essa história da criptografia assimétrica e tal, teve um software em si, o PGP, que é muito importante. Pretty Good Privacy, é o que a sigla significa. É um código, um programa mesmo. E a hora que o governo dos Estados Unidos olhou para esse código, a galera estava vendendo comercialmente, o governo falou que aquilo ali ia ser classificado como munição e era proibido você viajar de estado para estado com aquilo, ou viajar de avião carregando aquele código. Sendo que código é texto, né? Aí você volta para uma discussão da primeira emenda lá nos Estados Unidos, né? Código é expressão, é fala.
Se você tá falando o código aqui em vez de ele estar escrito, qual que é a diferença? Aham. E esses caras, nessa guerra, que já estava em pleno vapor desde aí, tatuaram cópias do código minificado, né, do código resumido, para mostrar que, olha só, isso aqui é texto, eu vou viajar. Se você vai me prender por isso, que eu estou exportando munição, você vai derrubar a emenda mais importante da nossa Constituição. Né, e um dos princípios fundamentais da Terra da Liberdade, Land of the Free, after all, não é? E essa batalha durou alguns anos, o governo americano perdeu. É por conta desses malucos que tatuaram esse código que hoje a gente consegue usar o Signal, que hoje a gente consegue no WhatsApp, quando abre um chat novo, tá escrito ali, ó, end-to-end encrypted, né, que significa que o governo não vai conseguir olhar dentro da tua conversa, e por aí vai. E essa batalha já se desenvolveu em vários outros fronts também, além desse. E com o Bitcoin, eu acho que a batalha final vai ser algo nos moldes da Ordem Executiva 6102. Vocês conhecem a Ordem Executiva 6102? Não. Não. Presidente Nixon, se eu não me engano, anos 30, ordenou que nenhum cidadão mais poderia ter ouro em casa. Uhum. Todo mundo ia ter que vender ouro pro Estado a um preço fixado, sei lá, $20 por onça, alguma coisa assim. 2 semanas depois o preço já tinha disparado. Em outras palavras, foi um confisco de ouro. Tipo o que o Collor fez com a poupança aqui nos anos 90, só que fizeram com ouro lá nos Estados Unidos nos anos 30. Quer dizer que as pessoas não podem investir em ouro nos Estados Unidos? Não, elas podem, mas com ETFs, com instrumentos totalmente intermediados. Hoje você ter ouro em casa não é tão simples assim. E eu acho que isso vai acontecer com o Bitcoin. Eu acho que vai ser a batalha final dessa jornada que já tem muitas décadas de embate entre o indivíduo e o status quo, porque a tal dessa forma de criptografia nova que embasa o Bitcoin, ela reconfigurou profundamente o equilíbrio de poder entre o indivíduo e o Estado. E aí, assim, eu acho que tem uma diferença, talvez, que naquela época, se eu não me engano, você tinha que pagar ou $10 mil, né, ali pro Estado, ou você ia ficar preso, se você não cedesse ali o seu ouro. 1933. A grande diferença com o Bitcoin é meio que essa, assim, tá na sua carteira. Em tese, o governo não tem como pegar aquilo. O ouro, se você tem na sua casa, lá no limite, eles conseguem mandar ali uma força armada ali, especiais, vai invadir sua casa e vai pegar ouro, assim, é algo físico. O Bitcoin não é físico, ele é software, não, como a gente falou. E você manda da sua carteira para outra lá em outro país e acabou, ninguém vai conseguir. Então né? você entende que existe essa possibilidade. Como que seria esse golpe 2023, 2024, né? Como que eles poderiam fazer esse confisco do Bitcoin, dado que ele não é confiscável? Qual que seria ali a tese por trás? A declaração do imposto de renda, quando começaram a... É louco isso, né? Fazendo um devaneio aqui. Pô, 7, 8 anos atrás, você nem tinha campo de cripto no imposto de renda. Bons tempos. Nem faz tanto tempo assim, né? É muito louco. Aí colocaram lá para você botar o Bitcoin, código bens e direitos lá Bitcoin. Depois colocaram outros criptoativos. Depois colocaram NFTs. Na desse ano você já tem que, em tese, se você tem autocustódia, tá com você tem que informar lá, tá comigo. E até o modelo da wallet, da carteira. Uhum. Ou seja, eles estão preparando o terreno, né? Depois eles vão pedir o endereço e, enfim, facilitar o jogo para eles. Eu imagino que a hora que isso acontecer vai vir dos Estados Unidos e vai ser algo tão simples quanto a gente está comprando, o governo, seus Bitcoin, com premium de, sei lá, 5% sobre o valor de mercado. Dá aqui e fica de boa. Senão, você vai entrar numa lista de procurados. Todo mundo que declarou que tem e não der vai entrar nessa de procurar, se a gente descobrir, você vai também. E aí ele te prejudica de outras formas, não necessariamente na sua cripto, né? Os caras lá no Canadá fazia pix pros caminhoneiros e ficava sem poder usar conta bancária, mano. Imagina o que não vão estar dispostos a fazer, né? É uma questão de criar uma narrativa de que o Bitcoin era do mal. Uhum. E aí volta ao minha vocação, meu trabalho e minha missão, assim. Eu preciso que quando a gente chegar nesse ponto, mais da metade do Brasil já tem entendido que o Bitcoin é a porta de saída, é a nossa salvação, é a luz no fim do túnel. Não é o problema. Ô Felipe, talvez, assim, a gente está falando muito dos riscos governamentais, né? Teve esse exemplo dos Estados Unidos, mas você chegou a comentar do caso de El Salvador, que é bastante interessante. Eles adotaram o Bitcoin como uma moeda corrente, né? Então você facilmente pode transacionar no dia a dia, por exemplo, comprar um pastel na venda da Dona Maria no meio em alguma feira em El Salvador, né? Então, queria saber o que você acha em relação ao Bitcoin se tornar uma moeda corrente, né? Você acha que é uma proposta, você acha que é válido? E talvez, assim, o foco seria maior em países menores ou talvez nações, eventualmente, na Europa ou Estados Unidos, Canadá. O que você pensa sobre isso? Países menores, em que tem mais coesão política, né? Menos polarização.
Principalmente os que não têm moeda própria. El Salvador, acho que não tem moeda própria, era dolarizado. E que tem alta penetração de celular, país bem digitalizado. Acho que são esses os 3 pilares, assim. Se você quiser fazer um mapa dos países mais propensos a adotar o Bitcoin a um nível governamental. Argentina, por exemplo, é um país que agora a galera está bastante de olho, né? A pendência ao libertarianismo também é um fator importante. O Milei é um cara que é Bitcoin, já falou, né? O cachorro dele é, sei lá o nome lá, Mises e Hayek, sei lá, uns nomes assim, Rothbard de Mises. E então acho que esse é o tipo de estado que vai ser mais receptivo ao Bitcoin num primeiro momento. Até hoje foram estados muito pequenos. República Centro-Africana, El Salvador, gente dessa estirpe. Mas o cara de El Salvador lá tá fazendo barulho, então vamos ver no que vai dar. Ele deu $20 em Bitcoin para todo mundo do país que baixou um app no celular, uma carteira, assim. E a gente tem uma pessoa na Paradigma, o Chico, que foi lá visitar, passou um mês lá em El Salvador. E a galera usa mesmo, a galera aceita mesmo. Animal. Você vai em qualquer banquinha, tem um QR Code ali para comprar fruta, para comprar almoço, para qualquer coisa. Tá? Não que as pessoas prefiram, mas muita gente usa. E muita gente tem, né? Porque ganhou de graça. Então tá rolando. E eu acho que agora, com o preço subindo, a tendência é o pessoal prestar mais atenção ainda. Né? Sobre essa bimodalidade entre usar o Bitcoin como moeda de troca ou como reserva de valor, em outras palavras, sair gastando ele versus acumular ele, poupar ele, é uma discussão antiquíssima e que causou essa guerra civil, essa cisão social em 2017 que dividiu o Bitcoin em 2. Então tinha uma galera nessa época que achava que o Bitcoin tinha que ser moeda de troca. O que isso significa? A taxa tem que ser baixa, tem que ser rápido para eu conseguir usar e é basicamente essa a prioridade. Os comerciantes precisam estar usando, educados e aceitando. E tinha uma outra galera que falava não, o Bitcoin ele precisa ser robusto, precisa ser sólido, despolitizado, difícil de mudar. Mesmo que a adoção demore, mesmo que os comerciantes só vão conhecer daqui a 5, 10 anos, o importante é a gente preservar a solidez do negócio, não mudar nele, não mexer nele. E essas duas facções ficaram em conflito. Uma queria mudar para ficar mais barato, a outra não queria mudar. Não resolveram o conflito, a rede dividiu em 2. O Bitcoin, como a gente conhece hoje, é o caminho da reserva de valor. Sólido, fossilizado, imutável. E aí nasceu um projeto novo, que é o Bitcoin Cash, que veio para ser essa moeda mais barata. É o caso do El Salvador, o Bitcoin Cash? Não. El Salvador é o Bitcoin. Bitcoin. Tá. Depois, quem estiver vendo, entra aí na internet e pesquisa o valor de mercado do Bitcoin Cash versus do Bitcoin. E aí você vai ter uma resposta sobre o que o mercado prefere, né? A moeda ou a reserva de valor. Eu acho que em 1870, depois ali do fim da Guerra Franco-Prussiana, na Europa, você teve a famosa Belle Époque, né, que você tinha ali como padrão o padrão ouro. Né, isso aí é meio que lastreava tudo. E que foi uma das principais épocas de prosperidade de toda a humanidade. Então você tinha ali estabilidade, as pessoas sabiam no mundo inteiro que podiam negociar com algum certo padrão na questão monetária. E isso ali perdurou até 1914. E até para dar o nome aqui a um conceito que eu acho que você falou ali, várias coisas, segurança, escalabilidade e tudo mais. E se a gente puder falar esse conceito, ele seria o trilema do mercado das criptomoedas, né? Que é, de um lado você tem escalabilidade numa ponta, do outro você tem segurança e no outro você tem descentralização. Se a gente traça esse paralelo, só saindo aqui um pouquinho do mercado de cripto, para o mercado de saúde, por exemplo, né? Que é o grande conceito ali do Health Value Based. Você também tem esse grande trilema, porque você tem numa ponta a turma que são as seguradoras, de um os pacientes, e de outro você tem ali os prestadores de serviço, cada um quer o melhor para si, você não consegue resolver um problema básico da sociedade. E no Bitcoin, ou no mercado de criptomoedas, a gente tem essa mesma coisa. Assim, é um trilema, porque você nunca vai ter os 3 perfeitos. É impossível. Se alguém conseguir fazer isso, provavelmente a gente consiga ter algo que seja superior ao Bitcoin. Então eu queria que você explicasse aqui, entrasse um pouquinho nessa questão do trilema e o que você enxerga sobre ele, qual que é a melhor maneira de resolver. É o famoso bom, bonito e barato. Né? Não dá para ser bom, bonito e barato. É isso aí. É isso mesmo? Ou é bom, rápido? Enfim, sei lá. Mas não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Alguma coisa você tem que abrir mão, né? E quando a gente está falando de arquitetura de sistemas distribuídos, ou design de criptomoedas, não dá para ser ao mesmo tempo descentralizado, escalável, ou rápido e barato. Você tem que otimizar para, no máximo, 2 desses 3 vértices. E o Bitcoin otimiza para ser descentralizado acima de qualquer coisa. Na verdade, ele escalável também um pouquinho, mas não é prioridade. A prioridade é ser descentralizado. Não pode ser startup. Não, é completamente diferente a mentalidade. Inclusive, os nomes que o pessoal usa em cripto é Tech Crypto e Money Crypto. Então, a galera que é Money Crypto costuma terminar mais no Bitcoin. A galera que é Tech Crypto, Move Fast, Break Things, vai para Ethereum. Que tem uma ideologia, um ethos de experimentação. Então, a Ethereum, por exemplo, que hoje o Ether é a segunda maior criptomoeda,
ela falou, não, eu não vou priorizar tanto a descentralização. O que significa na prática? Hoje, se você pegar o Bitcoin e contar todas as pessoas que baixaram o programa e rodam o programa no seu computador, que são o que a gente chama de nós, tem centenas de milhares mundo afora. E para matar o Bitcoin, você tem que matar um por um. É impossível, na prática. Se tu pegar a Ethereum, o nó da Ethereum, tem muito menos gente que roda. Porque ele é mais pesado, ele requer mais memória no computador. Não dá para você rodar num computador tão normal assim. Você precisa de um hardware mais caro. Então é meio que essa a escolha. Pensa comigo aqui, ó. Se a sua rede vai ser muito mais barata para fazer transação, vai ter muito mais transação, vai ter muito mais informação. Essas pessoas que baixaram o programa e tem um nó no computador, né? Um nó é um registro histórico da rede. Se a transação é mais barata, tem muito mais transação, o registro histórico vai ser muito mais pesado. Então você vai precisar de um hardware mais parrudo para guardar isso. Então é meio que esse o trade-off. E a Ethereum falou, não vamos priorizar a descentralização, vamos priorizar taxas baratas para as pessoas experimentarem, fazerem coisas novas, redes sociais descentralizadas e YouTube sem dono e coisas do gênero. E aí atrai mais o pessoal que tem a mentalidade do Move Fast, Break Things, né? Tech Crypto. E o pessoal que é mais Money Crypto, que é solidez, escola austríaca, o dinheiro que nunca muda, né? O dinheiro para as futuras gerações, acaba indo pro Bitcoin. Achei curioso que você comentou da Belle Époque, porque tem um autor no Bitcoin que é o Saifedean Ammous. É o Padrão Bitcoin, né? O livro dele. Muito bom. Escreveu o Padrão Bitcoin e escreveu depois o Padrão Fiat. O padrão fiduciário. Esse eu não li ainda. No qual ele aborda exatamente essa questão de tipo, qual que é a diferença, quais são as diferenças culturais de uma sociedade baseada em dinheiro fácil versus em dinheiro forte. Então ele fala de várias coisas que inclusive eu acho uma viagem na maionese, mas eu acho muito legal que ele ilumina essas ideias, que é tipo assim, se você pegar hoje versus na época da Belle Époque, a gente come muito mais açúcar, a gente é muito mais gordo. Num mundo que opera sob padrão fiduciário, as pessoas têm uma preferência temporal muito mais rápida, mais curta, né? Elas querem as coisas para amanhã, para hoje. Num mundo que opera sobre o padrão Bitcoin, as pessoas estão acostumadas a pensar em gerações. Sim. Então, tem várias mudanças culturais importantes para a sociedade que derivam simplesmente da escolha do dinheiro que tu faz, que é um negócio que é privado, que tu faz no âmago da tua família, às vezes, né? E isso eu acho importante as pessoas perceberem também. A questão, só para concluir o raciocínio, muita gente tem uma ressalva ambiental com o Bitcoin. O Bitcoin destrói o planeta por causa das máquinas e consome energia, etc e tal. E aí tem a parte técnica do argumento, que eu acho que nem é a mais interessante, mas tem a parte cultural, que é esse impacto que o Bitcoin tem na psique coletiva. Se tu tem um dinheiro... Cara, pensa lá na época do Collor, lá do confisco. O que teus pais contam que eles faziam antes de chegar no confisco, né? Hiperinflação. Teus pais, tios, gente mais velha. Na minha memória é muito claro isso, pelo menos. Chegava o salário, eles contam que eles saíam correndo para fazer a compra no mercado. Porque no dia seguinte ou 2 dias depois ia valer muito menos. Então, esse é o exemplo prático de que um dinheiro fraco que perde valor com o tempo, ele estimula o consumismo, o imediatismo. Tu tem que ir comprar as coisas rápido. E estragou, troca. Tem que ser para ontem. Já um Bitcoin, que é um dinheiro que... Eu tenho milhões de histórias de pessoas que, comprei um carro com Bitcoin. Hoje daria para comprar uma ilha. Comprei um PlayStation. Hoje daria para comprar uma casa. Então, um dinheiro que é o contrário, que é programado para ganhar valor com o tempo, ele te induz a pensar muito mais além, muito mais no longo prazo. E tem alguma coisa melhor para o planeta, para o meio ambiente, do que a gente pensar menos no imediatismo e no consumismo e mais no longo prazo, mais em poupar, consumir. A salvação para o planeta não é botar o logo do reciclável numa das 20 garrafas plásticas que tu toma por dia. Tu consumir menos. Ou seja, Bitcoin é ESG. Pode entrar nos fundos ESG que tá liberado. É isso. Cara, pra gente finalizar o tema Bitcoin, que eu acho que também tem alguns outros pontos ali nesse universo que a gente quer abordar, mas agora por horas fala muito na questão do halving, né? Tá ali na boca do povo, vai acontecer daqui a 19, 20 dias, por aí, né? Por aí, 20 de abril mais ou menos. 20 de abril, legal, então até menos. E o halving, eu quero que você depois se aprofundasse um pouco mais nele também, ele acontece de 4 em 4 anos e basicamente você corta ali a oferta pela metade. E a minha pergunta é, sempre quando a gente olha, eu acho que tem o quê? 3 halvings já anteriores? Sim. Né? O Bitcoin foi sempre quebrando paradigmas, que é o nome ali da sua escola, né? Paradigm Education, quebrando paradigmas. Então, se eu não me engano agora, nesse último ciclo que ele teve, ele nunca tinha caído anteriormente abaixo da mínima histórica. Dessa vez meio que ele caiu, não é? Abaixo do topo do ciclo anterior. Isso. Então eu queria te perguntar um pouquinho, olhando agora moving forward, né? O halving agora, o Bitcoin se valorizou desde ali da baixa dele no ano passado até agora, não sei quantos por cento. 4 vezes. 4 vezes, então assim, já teve ali de novo um crescimento altamente forte. E a gente vai ter o halving agora, daqui a poucos dias.
Eu queria que você falasse um pouquinho do halving depois. Tá no momento certo? Não tá? É para investir agora? É para esperar mais um pouco? Qual que é a sua opinião sobre isso? Aumento para 100% da minha exposição ou continue em 60%? Então, o halving é a Copa do Mundo dos Bitcoiners, né? É a Olimpíada. Um negócio que acontece sempre em ano bissexto. Vai acontecer agora dia 20 de abril. Pode ser um dia antes, um dia depois, depende. Mas é um momento que, apesar de ser programado, todo mundo saber que vai acontecer, brinca-se muito, né? Is the halving priced in? Já está precificado? Porque, tipo assim, essa pergunta que você está me fazendo, se você acredita na hipótese dos mercados eficientes, não faz o menor sentido, né? A gente está discutindo que o negócio vai subir daqui a um mês por causa de um evento que todo mundo conhece. Só que a gente teve essa discussão várias vezes e isso já aconteceu algumas vezes. Subiu. Sempre subiu. Tudo bem, não foram, a amostra é pequena, mas foi o que aconteceu até hoje. Por quê? Porque o pessoal que é leigo não sabe, 99% do Brasil não sabe o que é juro composto. Então não sabe o que é inflação monetária e não vai saber o que é halving também. Então quando acontece, as TVs começam a falar de novo do Bitcoin, porque há 2 anos atrás todo mundo falou que morreu, né? Aí agora os caras têm que se retratar. Então vão começar a falar de novo, vão tentar explicar o que está acontecendo. Eu vou vir em podcast mais, vou falar do que é o halving. É um momento que catalisa a atenção. E só por catalisar a atenção, fisga um monte de gente que carrega aquela dorzinha de cotovelo de puta, eu via $20 mil e não comprei, agora tá 70. E essa galera é um comprador natural, é um comprador ressentido natural. Eu gosto de falar que não existe no-coiner. No-coiner é o termo derrogatório que a gente usa em cripto para descrever quem não tem cripto. Mas não existe no-coiner, só existe pré-coiner. Que todo mundo vai ver o negócio, vai ver subindo, uma hora ou outra vai virar coiner. Então é esse momento que catalisa a atenção. E tecnicamente falando, o que acontece? Hoje, a cada 10 minutos, 6,25 bitcoins são criados. Eles entram em circulação. Depois do dia 20 de abril, esse número vai cair para 3,125. É simples assim. Então, a velocidade com que novos bitcoins vão ser criados, né, a taxa de inflação vai cair pela metade. Hoje, a taxa de inflação do bitcoin é 1 e alguma coisa, 1,7, suponho. Depois do halving vai cair para menos de 1%. O que vai fazer com que o Bitcoin tenha uma inflação monetária menor do que o ouro. Tipo assim, a relação entre o estoque e o fluxo do Bitcoin vai ficar menor do que o ouro. Mas por outro lado, não começa a ficar irrelevante também o halving? Porque daí Sim. já tem tudo no pool ali, 1.500.000, né? Sim, totalmente economicamente falando, o halving já é relevante. Quantos já foram emitidos bitcoins no total? Uns 20 milhões, mais ou menos. E são 21 milhões a oferta. Ah, então já foi 90 e poucos %. Mas esses que sobram, cada vez vão valer mais, né? Sim. O pessoal gosta de comparar a quantidade de Bitcoin que os ETFs nos Estados Unidos estão comprando versus a quantidade que é minerada por dia. Aí eles falam assim, estão comprando milhares de Bitcoins, só minera 900 por dia hoje. Depois do halving vai virar 450 por dia. As pessoas falam isso meio que para dar essa ideia de só que nem você falou, o halving é relevante. O que se negocia em corretoras hoje é muito mais do que esses 450 Bitcoin que já está ali no mercado transacionando entre pessoas. Exato. Né? O vendedor marginal é nós aqui, entendeu? Não é o minerador ali. Sim. Então, economicamente falando, é um evento irrelevante, mas socialmente falando, é muito importante. E se você está vendo esse episódio antes de acontecer, saiba que vão vir te perguntar e que até hoje, se você pegar o ano seguinte ao halving, a performance do Bitcoin foi muito positiva. Então, minha expectativa base é essa. E você pode também, tem a questão da força computacional, né? Que eu acho que é um mecanismo ali mega sofisticado e inteligente do software. Você consegue se aprofundar um pouco? Eu acho que isso aí é uma coisa bem legal. Dizem que quando o Satoshi for ganhar o prêmio Nobel, ele vai ganhar por causa disso. Na verdade, não vai mais se chamar prêmio Nobel, vai se chamar prêmio Nakamoto, né? Nessa altura do campeonato. Mas, vamos lá. Então, eu falei que o halving acontece dia 20 de abril, mais ou menos. A gente não tem certeza. Por quê? Porque ele está marcado não para um dia ou para uma hora, mas para um bloco. O bloco é a unidade temporal do Bitcoin. Um bloco é mais ou menos 10 minutos. Mais ou menos por quê? Porque o tempo que demora para um bloco acontecer, ele depende do tal do poder computacional. Vou fazer uma outra analogia para tentar explicar o que é um bloco. Pensa que, quando eu falei que você baixa o programa, né, você vira um nó da rede, um pontinho conectado aos outros pontos da rede, e você guarda um registro histórico de todas as transações de Bitcoin no seu computador. Um registro compactado, claro. Um bloco, se você pensar nesse registro como uma planilha, cada linha tem todas as transações que aconteceram ali naquele período. Um bloco é uma linha nova. A cada 10 minutos tem uma linha nova na planilha. E aí essa linha nova traz tudo que aconteceu nesses últimos 10 minutos. No Bitcoin a gente tem um bloco a cada 10 minutos, mais ou menos. Por quê? Porque a velocidade de produção de um bloco depende do poder computacional da rede. O que é o poder computacional?
Lembra que eu falei que custa eletricidade para criar novos Bitcoin? A gente aqui não está gastando eletricidade para usar Bitcoin. Quem está gastando são os mineradores, que são os caras que têm um software ainda mais parrudo e que ficam o tempo inteiro gastando energia numa conta meio inútil para tentar ganhar o direito de receber a recompensa do próximo bloco. A recompensa do próximo bloco é 6,25 Bitcoin. O minerador, que são esses caras especializados, industrializados, gastando energia numa mega escala, eles ficam fazendo essa conta, a cada 10 minutos, um deles espalhado pelo mundo ganha esses Bitcoin. E aí a conta recomeça. Tá? É esse dispêndio de energia que garante a segurança do Bitcoin. Porque por mais que essa conta seja idiota e inútil para a humanidade, essa conta é o que faz com que essa galera esteja gastando uma quantidade hercúlea de eletricidade e qualquer atacante que quiser entrar na rede e zoar com essa história, com esse registro histórico, ele vai ter que gastar mais energia do que toda essa galera está gastando para encontrar a resposta para o próximo bloco. Tá? É incrível mesmo. E aí, qual que é o negócio que vai dar o Nobel pro Satoshi? É um negócio que chama ajuste de dificuldade. Porque se você tá atento aqui na explicação, você deve ter pensado, tá, mas peraí, se o tempo do bloco é definido pela quantidade de poder computacional que tem atrás da rede, hoje tem ordens de magnitude mais poder computacional do que lá em 2009, quando era só o Satoshi no laptop dele minerando. Como que o tempo do bloco ainda está em 10 minutos? Né? Se tem muito mais poder hoje. O Satoshi previu esse crescimento de poder computacional? Não. Ele programou um negócio que chama ajuste de dificuldade, que é um dispositivo genial, muito elegante economicamente falando, que faz com que a cada 2 semanas, se a própria rede percebe que o poder computacional está subindo demais, ou seja, se os blocos estão vindo mais rápidos do que 10 minutos, 9 minutos e 50 segundos na média nas últimas 2 semanas, o ajuste de dificuldade vai fazer com que seja mais difícil nas 2 semanas seguintes você encontrar um bloco válido. Então o ajuste de dificuldade é tipo um sensorzinho, um PID, né? Não sei, um sensor de controle integrado, não sei a tradução, que faz com que a rede se autorregule. E se muita gente entrar nela para minerar, ou o contrário, se depois do halving 99% dos mineradores saírem da rede, logo ela já vai se normalizar, entendeu? Isso não vai ser catastrófico para a rede, porque vai ficar ou muito mais fácil de minerar, ou muito mais difícil, por conta desse tal ajuste de dificuldade que acontece há 2 semanas. Então, quando me perguntam, mas se todos os mineradores forem embora, se tiver um sobrando, continua, porque esse cara vai ter uma recompensa gigantesca e vai ficar cada vez mais fácil para ele por causa do ajuste de dificuldade. Então ele vai continuar, as outras pessoas vão ver ele ali com uma recompensa gigantesca, vão entrar de novo, então a rede se autorregula. Boa. Algum ponto ainda sobre Bitcoin? Ou... Não, mas eu acho que eu tô curioso, não é exatamente sobre o que o Felipe tá falando, mas assim, é uma coisa, eu como leigo, para mim é um negócio muito complexo, muito perfeito, vamos assim dizer. Você acha que foi uma pessoa que fez ou Satoshi Nakamoto é um grupo? Então, primeiro que ninguém precisa saber disso, né? A gente está trazendo aqui como uma curiosidade. Você não sabe quantos watts a impressora da Casa da Moeda gasta para imprimir uma nota de, tipo... Você não precisa saber disso, né? A não ser que você seja técnico ou, se você for economista, você precisa saber disso, porque é genial. Mas... Cara, se o Satoshi foi uma pessoa, foram vários, se eu contar pra vocês vão me chamar de louco a minha teoria sobre quem era o Satoshi. Eu acho que é mais provável que tenha sido uma pessoa só, porque várias pessoas... Teria vazado, né? Puta, é impossível guardar o segredo. Concordo. Né? Tem como, né? Só que se fosse uma também, o cara é genial. E aí você olha o código, tem vários sinais de que o cara não era proficiente em programar C++, que é a linguagem original do Bitcoin. Tipo, era um cara que não era tão proficiente, programador, mas era genial, misturou várias coisas... Meu caso base é de que, de alguma maneira, alguém do futuro mandou essa influência para o passado, talvez não em carne e osso, talvez só com mensagens nos fóruns, e essa influência aqui no passado criou esse projeto que é o que pode salvar a humanidade da autodestruição lá no futuro. Esse é o meu caso base. Eu achava que era o Ralph Finney até ver seus stories falando que ele estava numa maratona, daí aí não é mais. Tem vários suspeitos e várias coisas que desprovam esses suspeitos, sabe? Legal. Não tem um suspeito perfeito. Sim. Boa, Felipe. Eu queria passar agora aqui por uma outra classe de ativos dentro desse mercado de cripto. Né? Há 3 anos atrás, quando eu estava trabalhando ali no mercado financeiro ainda, eu lembro de uma história que eu cheguei no gestor e falei, olha, quantas pessoas investem na Bolsa brasileira? Ele falou, cara, 4% mais ou menos. Tudo bem. Quanto tempo existe a Bolsa? Muito tempo. Décadas. Eu falei, tudo bem. Quantas pessoas só no Brasil, em termos percentuais, investem no mercado de cripto?
Na época já era 8%, 9%. Então, assim, você já tinha mais do que o dobro da população brasileira investindo no mercado de cripto do que na própria Bolsa Brasileira. E a gente falou aqui só de Bitcoin, mas esses 9% não estão investindo só em Bitcoin. Estão investindo naquelas coins do cachorro, do sapo, do NFT de macaquinho. Tem um monte de coisa ao redor, que são essas altcoins, shitcoins e tudo que é ativo que a gente não tem a mínima ideia do que é, mas que a turma tá lá tradando, negociando, ficando rico. Aí é o cara, o TikToker de 15 anos que investiu na moeda do sapinho e tá comprando um jato, o outro que tá indo pra mico. Você fala, cara, dá pra ganhar dinheiro com isso? Não dá? É verdadeiro? O que é isso? Assim, então, o que são todas essas altcoins? O que são essas shitcoins? Vale a pena investir? Como que eu faço para investir nisso? Como que eu analiso uma coisa dessa que não tem fluxo de caixa, que não tem nada, que é um meme? O que é esse universo? Então, dá uma luz aqui pra turma. Você falou 8% dos brasileiros investem em cripto. Acho que uns 7,5% é nas pirâmides da Baixada Fluminense ali. Né? Porque esse dado até bate de frente com o que você falou, né? Do pai, o tio, a galera Sim. na massa não vai investir em cripto. Mas peraí. Tem uma galera que está investindo mais em bolsa, mais do que em bolsa. Sim. Então tem alguma coisa que essa galera tá vendo. É boa parte em pirâmide mesmo e vai atrás da promessa do ganho fácil e rápido, mas o que eu quero dizer aqui é que quando tem um incentivo financeiro, a fricção fica em segundo plano. Sim. Cadastro no site da pirâmide o cara faz, o cara até aprende a usar o Telegram lá. Assim, mas enfim, vamos deixar de lado que pirâmide é um fenômeno global, não é só no Brasil. Pô, depois do Bitcoin, que tem o código aberto para quem não sabe, significa que você pode ir lá num site, copiar o código, literalmente botar uma réplica do Bitcoin no ar, a hora que você quiser, tá? Não custa nada fazer isso. Aí as pessoas começaram a fazer isso. Então um cara pegou o Bitcoin lá, mudou um parâmetro e lançou, sei lá, Dogecoin. É uma moeda mais barata e que a imagem da moeda era um cachorrinho. Aí veio outro e lançou Litecoin, mudava alguns parâmetros. E isso foi acontecendo até que hoje você tem... Nem consigo dizer o número aqui, porque tem milhões de moedas que já foram criadas. Algumas milhares são famosas, tipo, estão nos sites de ranking, etc e tal. Nenhuma é comparável ao Bitcoin no quesito descentralização. Por quê? Principalmente por conta do mito fundador da gênese de não ter um líder. Todas as moedas têm um líder e esse líder ganhou alguma coisa com a moeda. É muito louco você pensar que o Satoshi criou uma moeda de $1 trilhão e ele não ganhou um centavo com isso. Ele não monetizou nada disso. Então isso só acontece no Bitcoin. E essas todas as outras moedas têm casos de uso diferentes. Algumas delas são mais plataformas tecnológicas, tipo a Ethereum, para você construir coisas em cima. Algumas são só memes, tipo a Dogecoin. Não serve pra nada, é uma piada. Só que quando sobe e você não tem, a piada é você. Uma piada que fez muita gente ficar rica, né? Não, e todo mundo ficou pensando, pô, se eu tivesse colocado tantos reais, eu podia parar de trabalhar, né, cara? De fato, essas moedas são memes, elas se valorizam, dão umas porradas no mercado? Sim, cara. Tem agora uma que é a queridinha desse ciclo, que é a WIF, W-I-F. É do sapo, né? Essa daí? Não, essa... Olha, cachorrinho, né? Essa daí. Essa é a Pepe, que era do ano passado. Do ano passado? Subiu muito. Tô obsoleto aqui. Subiu muito no ano passado, mas essa aí tá... Esse ciclo ela tá brilhando. E é uma história fofa, assim. De novo, a questão do ceticismo. Cara, 99% das moedas não tem análise fundamentalista, então você não vai conseguir aplicar uma mentalidade muito objetiva, muito cartesiana para estudar. Isso não quer dizer que é randômico, né? O cachorrinho não está subindo por um motivo aleatório. Ele está subindo porque muita gente achou que outras pessoas iam achar que ele ia subir também. Sim. Então, é um jogo de você entender a paisagem memética do mercado, né? Quais são os canais de comunicação mais importantes, as pessoas mais importantes, para onde que o negócio está indo. Se você entende a paisagem, a hora que chove, você entende para onde que a água vai escorrer, né? Sim. Então, se você entende essa paisagem em cripto, você consegue identificar alguns bolsões possíveis de atenção para onde o capital vai escoar quando o momento estiver propício. Tipo, agora o Bitcoin bateu all-time high. Uhum. O mercado tá risk-on. A galera tá afim de descobrir a próxima moedinha que vai subir muito. Então, se você tá prestando atenção nos últimos 6 meses, você já conhece algumas das moedinhas memes que são as líderes na atenção da galera. A WIF... Não vou falar outras aqui para não correr muito risco, mas tem várias. Então, nessa categoria de meme coins, cara, é um concurso de beleza, né? Não é concurso de beleza, a metáfora que o Schelling usa lá para falar dos Schelling Points, né? Tipo, você não tem que... É um jogo sobre você achar o que os outros vão achar, né? Uhum. Sim. Então... É difícil. Pra quem tá entrando agora, muito provavelmente você vai se ferrar, então não sai comprando qualquer meme coin. Agora, essas moedas que tem a ver com o produto que é usado mesmo, aí tem como você fazer análise até de fluxo de caixa descontado. Hoje tem várias moedas
que até distribuem dividendo para quem tem. Moedas de corretoras descentralizadas, tipo a GMX. A GMX é um caso legal de comentar. Então, nessas aí dá pra você fazer uma análise bem clássica. Cara, você tocou num ponto que acho que a gente não abordou também até do Bitcoin, todos os altcoins, e que dá pra fazer, que é ganhar renda passiva. Eu não lembro o nome, qual que era o termo que se dá nesse mercado? Staking. Staking, que eu acho que é uma coisa que eu demorei pra aprender e que, assim, é como se você tivesse investido. Você compra o seu Bitcoin, você compra ali qualquer dessas moedas e você deixa elas na corretora rendendo. É como se fosse um CDB do Bitcoin, um CDB do Ethereum. Como é que funciona esse processo de staking? Porque por vezes a gente compra e acha, não, tem que deixar lá para ganhar dinheiro. E não é. Você consegue ganhar também acima dos juros compostos nessa própria moeda que você estiver recebendo o seu staking, que é a moeda que você comprou. Como que funciona esse modelo ali dentro? Staking é um termo que foi corrompido pela indústria. Todo mundo hoje, usa para se referir para várias coisas diferentes. E não tem mais o que fazer. Tipo, quando você tá na Binance, lá na corretora, você pega o seu Bitcoin e dá para eles em troca de um retorno, você não tá fazendo stake, você tá emprestando o seu Bitcoin. Então, na maioria das vezes que você vê essa palavra staking, é um empréstimo. É um CDB que você deixa no banco. Você tá dando dinheiro pro banco. Tipo isso. Só que o stake de verdade não é isso. O stake de verdade é o que acontece na Ethereum, por exemplo, onde você tem a possibilidade de... Sabe quando você empresta dinheiro pro governo e em troca você recebe a taxa básica de juros? Na Ethereum tem isso também. Só que em vez de emprestar pro governo, você empresta para a rede. Então você trava suas moedas num programa, você tem o custo de oportunidade ali, de que você não pode mexer naquilo, e você tem um risco de perder essas moedas caso algumas coisas técnicas aconteçam. No fundo, essas moedas travadas estão colaborando com a segurança da rede. Em troca desse custo de oportunidade aí, você ganha um yield nativo da rede. Hoje na Ethereum é uns 3,5%. Então o stake de verdade é isso. Você trava moedas num programa que ninguém acessa, ninguém vai emprestar isso para mais ninguém. Você pode perder essas moedas em alguns casos específicos técnicos, mas muito provavelmente você não vai perder e vai ganhar essa taxa de juros básica da rede. E rola essa conflação entre esse staking e o que a Binance chama de staking, que é óbvio que eles chamam porque facilita para eles e já bota tudo no mesmo saco e, enfim, a galera não faz a distinção. Eu faço a distinção porque os riscos são diferentes. Eu confio muito menos na Binance do que na Ethereum, que é uma rede sem dono. Então, para mim, tem menos risco fazer stake na Ethereum do que fazer stake na Binance. Mas hoje tem milhões de oportunidades para você fazer vários tipos de empréstimos e ganhar renda passiva. Tem o staking de verdade, on-chain, que a gente chama, né? Tem o staking, que é o empréstimo dentro das corretoras. Você pode colocar o seu capital para prover liquidez, igual market makers fazem em corretoras tradicionais. Você pode fazer isso de uma forma automatizada em cripto e ficar coletando as taxas de quem está especulando. Você pode comprar um token tipo GLP, dessa corretora descentralizada que eu falei, e ficar ganhando renda passiva, que é o que a galera tá pagando para usar uma corretora. Puta, tem milhões de jeitos. Então você só tem que saber discernir os riscos e ver até qual risco você está disposto a correr. Que não é tão baixo, né? Eu acho que no passado deu muito problema e era muito de dinheiro. Eu não sei se era stake, mas imagino que era muito mais empréstimo do que staking ali, né? Então às vezes não vale a pena, né? E quanto maior o prêmio, maior era o problema, né? E o pessoal pedia também, né? Pô, você vê um negócio te pagando 15% ali, cara, assim, 20%, não faz sentido, né? Em dólar, em cripto, né? Mas que seria dólar ali. Em 2022, várias mesas de empréstimo de crédito em cripto quebraram, né? Teve um efeito cascata bizarro, assim. Mas todas elas nenhuma era on-chain, nenhuma era um smart contract, um programa autônomo na blockchain que executava liquidações e monitorava as garantias e tal. Era sempre humanos, falíveis. Tem vários protocolos de finanças descentralizadas que a gente fala em cripto que fazem exatamente a mesma coisa. Você deposita uma garantia e pega o empréstimo. Nenhum desses teve os problemas que essas empresas humanas tiveram. Todos tinham a mão humana, é isso que você está falando. Isso. A cagada sempre estava na mão humana. Os automatizados que funcionam na Ethereum, nenhum quebrou. Concordo. Eles são menos eficientes com capital, tem toda uma questão técnica lá envolvendo colateralização, mas eles, tipo assim, são transparentes, são muito superiores. Sim. Ao jeito opaco que as empresas fazem isso no mid-space, aqui no mundo de carne e osso, né? Mas, de fato, acontece uma desalavancagem bruta quando o mercado cai. A ideia geral é que quando o Bitcoin está subindo e as outras criptos estão subindo, a galera quer alavancagem. Eu hoje estou 100% em cripto, estou 120% em cripto, adoraria pegar empréstimo pagando juro baixo para comprar mais cripto. No banco eu não vou pegar, mas em cripto eu consigo pegar. Sim. E aí pessoas com essa disposição e propensão ao risco, elas fazem com que a taxa de juros suba, né? Nos mercados de crédito em cripto. E aí uma pessoa que não quer risco, que só quer uma renda fixa, ela olha e fala, porra, o Felipe tá pagando 20% para pegar dólar emprestado?
Vou emprestar isso para ele, vou travar 20% anualizado aqui. E você falou que é alto demais, sustentável e tal, mais ou menos. Porque, cara, quando tá nessas pernadas de alta mesmo de cripto, os juros básicos em finanças descentralizadas disparam. Hoje tem operações com risco baixo, médio, que estão te pagando tipo 40%. Mas faz sentido, porque o cara vai dobrar, ele quer dobrar o dinheiro dele. Exato. Sim. O CAGR do Bitcoin, o retorno anualizado dele composto, é 70%, 80% hoje em dia. Então as pessoas estão dispostas a pagar 50% por ano para se alavancar nisso, entendeu? Sim. Então, os juros sobem mesmo. Aí você tem que ter uma análise discricionária para saber, tá, mas quem que tá emprestando esse dinheiro? Ou para quem que eu estou emprestando esse dinheiro? Qual que é a garantia? Tem uma razão, de fato, para essa pessoa estar pegando esse emprestado? Aonde que essa garantia está? Quem vai liquidar isso? É um programa autônomo ou é um ser humano? Sim. Então, saber fazer essa distinção. E eu acho que entrando, até porque você citou smart contract e tal, eu quando li, e eu sou leigo, né, de novo, eu achei muito interessante, porque para mim tem muita coisa que não faz sentido. Sei lá, você assinar um contrato em papel, né, que tem validade aqui no Brasil, mas, cara... Como é que você executa aquilo? Você executa, demora anos e anos e anos, né? Então, para mim, o smart contract faz muito sentido para o negócio ser automático, né? Não ter erro humano, enfim, etc. Isso que a gente está comentando aqui. Mas eu ainda acho que não rodou do jeito que eu imaginava. Então, quando eu olhei isso há 3 anos atrás, eu falava, esse negócio vai acabar com cartório e etc, etc. Estamos aqui 3 anos para frente, eu não vi aplicação prática no meu dia a dia. Como é que você enxerga isso para o dia a dia, Felipe? E você acha que, sei lá... não muito distante, acaba mesmo com cartório no Brasil, enfim, etc, ou não? É que cartório no Brasil é uma questão política, né? É uma questão cultural. Aí acho que vai demorar mais um tempo. Mas, por exemplo, o Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, há uns 3 anos atrás surgiu um rumor de que ele estava morto. Ele estava num voo, não conseguia responder e tal, e a hora que ele saiu do voo, ele simplesmente tirou uma foto dele com papel. Estava escrito no papel o número do bloco, o último bloco que tinha saído na Ethereum, mais ou menos tirando uma foto com o jornal do dia, assim, né? Uhum. E ele fez uma assinatura com uma chave que só ele tem, que a gente consegue verificar e saber que foi ele que fez mesmo, e botou lá na blockchain. Ele provou que ele está vivo, fez uma prova de vida sem precisar ir num cartório. Esse caso de uso, assim, é o mais banal e mais óbvio, que para mim não faz o menor sentido eu ir num lugar, um cara olhar para mim e dizer que eu sou eu mesmo. Isso não existe, né? Então, sim, tem vários casos mais simples que, tipo, obsoletam cartórios mesmo. Para casos que envolvem ativos no mundo real, as pessoas às vezes ainda ficam frustradas. Eu falo de finanças descentralizadas, muita gente pergunta, mas eu posso colocar minha casa de colateral e pegar um empréstimo? Minha casa de garantia e pegar um empréstimo? Não, porque a sua casa é um ativo do mundo real. Se um dia alguém quiser liquidar a sua casa, né, porque você deu calote, como que eu vou liquidar a sua casa? A blockchain vai liquidar a sua casa? Você tem um policial batendo na sua porta. Então, ativos do mundo real ainda não conversam bem com a blockchain. Tem até um nome para esse problema, que é o problema do oráculo. E aí as pessoas muitas vezes se frustram, tipo, eu achava que... ia comprar um carro e ia passar na hora ali, né? Assim. Não, ainda não. Mas o que eu falo para elas você tá olhando 2023, 2024. Você tem que olhar 2020, 2030, 2040. A gente está num processo histórico de digitalização de tudo. Hoje a gente passa 12 horas por dia na frente do celular. 4 anos atrás era 7 horas. 10 anos atrás era 1 hora. 20 anos atrás era 0. Hoje a gente tem boa parte do nosso dinheiro em ativos que são digitais. Skin de Counter-Strike, é item de Minecraft, é criptomoeda. Cada vez mais a gente vai ter relações, bens e uma vida que está dentro do mundo digital. E são esses bens, esses ativos que a gente vai botar de garantia e pegar empréstimo. É a minha skin do Counter-Strike que eu vou usar para pegar liquidez e comprar uma coisa nova, sabe? Não é a casa que eu tenho no Meatspace aqui no mundo real. É o NFT do macaquinho. É, sei lá, uma parada rara, colecionável que eu tenho. Então, acho que o caminho é muito mais esse. As pessoas que estão frustradas ainda estão olhando muito para aplicabilidade hoje, sendo que não. A gente não vai botar a casa dentro da blockchain. A gente vai ter tanta coisa dentro da blockchain que a casa vai ser totalmente secundária, sabe? Sim. E por vezes eu acho que o mercado de tecnologia, timing é a coisa mais importante. Por nada adianta você ter uma tecnologia maravilhosa e você não conseguir ter alguma usabilidade prática que resolva uma dor de um mercado grande o suficiente para você desenvolver uma tecnologia, um produto bom em cima disso. Quando a gente olha, por exemplo, agora AI. Cara, AI tá agora, todo mundo está utilizando, todo mundo conhece ChatGPT, tá todo mundo de alguma forma ali interagindo com essa nova tecnologia. Não obstante, não é uma tecnologia nova. É uma tecnologia que nem o blockchain, que existe desde há décadas e que ela vem se atualizando, melhorando e por aí vai.
Por vezes, o mercado financeiro é sempre um dos principais mercados que absorve novas tecnologias, né? Porque a turma ali tem bastante eficiência, tem apetite ali a novas tecnologias. E o CEO da BlackRock, ele fala isso, né? Para o mercado financeiro, a próxima grande onda vai ser a onda dos reward assets, né? Que é uma tokenização de tudo que é tipo ativo financeiro. Então, imagina se eu tenho no futuro, quem você falou, meu prédio, minha casa, meu barco, o que for, eu tenho ali um token, eu consigo tradear isso ali aqui com você. Cara, Felipe, vai, você pega a minha casa, você me dá o seu barco, pega aqui pelo celular, você me passou aqui nessa mesa e boa, tá tudo feito. Então, assim, para o mercado financeiro, eu acho que tem uma aplicabilidade grande no curto prazo, onde que a gente vai conseguir aderir. Eu, pessoalmente, ali na minha empresa, no começo, a gente tinha toda a tecnologia pronta. O que a gente queria fazer era trazer ali um capital offshore, via stablecoin aqui para o Brasil, porque você tem muito menos fricção, você paga um câmbio muito menor. Então, é algo que fazia muito sentido. Não obstante, ali naquela época não estava tão pronto o mercado quando a gente estava prestes a lançar esse produto. Agora, eu queria ver um pouquinho de você. Onde você acha que agora a tecnologia blockchain vai de fato ter um impacto muito grande no mercado financeiro? Qual que é a primeira ponta? Vai ser no mercado de ações, tokenizando ações? Vai ser no mercado de reward assets? Vai ser no mercado de, não sei, DeFi, de fato? Assim, porque o DeFi ainda é muito... É a turma da Web3, né? Não veio ainda para o mercado financeiro como um todo. Onde você acha que vai ter essa primeira porta de entrada, mas uma porta de entrada que resolva uma dor grande, que todo mundo use dentro do mercado? Eu acho que no mercado de valores imobiliários. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem exemplo, tipo, tem duas instituições muito para frentechs aqui, o Banco do Brasil e a CVM, por incrível que pareça, eu acho que está fazendo um bom trabalho e experimentando várias dessas tecnologias novas. Eficiência de liquidação, tem coisas que demoram 1-2 dias do jeito que são feitas hoje, que podem ser feitas de imediato, simplesmente se as ações fossem tokens numa blockchain. Não precisa nem ser uma rede pública, pode ser uma rede privada, assim, permissionada. E tem várias coisas acontecendo nessa direção. O Larry Fink, da BlackRock, ele é um vagabundo, porque ele está fazendo propaganda agora das nossas moedinhas, agora que aprovaram os ETFs dele, né? Uhum. Antes de aprovarem os ETFs dele, ele passou 10 anos falando que a gente era veneno de rato e a escória da terra. Agora ele vai na Bloomberg e fica falando que a gente é a cura de todos os males. Mas essa narrativa tem bastante apelo, né? Com uma galera que é mais tradicional, do Real World Assets. E eu, quando eu dei minha opinião aqui, não diminuindo, mas falando que eu boto fé no outro caminho, não é que eu acho que não vai acontecer. Porque esses caras têm recursos legais para fazer produtos enormes, onde dá para você liquidar a casa de alguém, enfim. Se tem alguém que pode fazer isso acontecer, é o Larry Fink. Uhum. Então, eu acho que começa na indústria de valores imobiliários, já começou. Aqui no Brasil você tem o mercado Bitcoin, por exemplo, que tokeniza precatórios. Crédito, eles fazem bastante coisa. Vários tipos de renda fixa, tem várias coisas ali que você não teria a mesma liquidez que você tem ali no MB se você comprasse em qualquer outro lugar. E o mero fato de estar tudo junto ali numa base de dados compartilhada já traz muita eficiência, sabe? Então eu acho que mercado de valores imobiliários e esse campo dos real world assets, de fato vão ver bastante coisa inovadora vindo à tona nos próximos anos. Quando a gente fala de DeFi, para mim é a joia, é a mina do tesouro, assim, porque o negócio é fechado numa bolha ainda, é isolado do mercado tradicional, mas o que tem de coisa nova acontecendo lá, cara, é um tesão para quem gosta de engenharia financeira, assim. Você tem produtos novos arquiteturas novas sendo concebidas e coisas que, tipo, não daria para fazer no mercado tradicional. Tem um exemplo que eu gosto de dar que foi criado por um brasileiro, que é a Balancer. Balancer. Eu não vou entrar no detalhe de como funciona, mas é basicamente um index fund, tipo um protocolo no qual você consegue criar índices, qualquer índice, top 10 moedas de DeFi, top 3 stablecoins, sei lá. Uhum. E você consegue criar ETFs tokenizados. Exatamente, já tokenizados prontos, já negociáveis na infraestrutura de negociação nativa ali. Uhum. Só que em vez de você pagar uma taxa de ADM para alguém ficar rebalanceando o seu índice, você ganha uma taxa dos traders que negociam entre os tokens que estão dentro do seu índice. Por que eles fazem isso? Porque oportunidades de arbitragem, basicamente. Então, é um fundo passivo que, em vez de você pagar uma taxa de ADM, você ganha uma taxa. Uhum. Isso não existe no mercado tradicional. E vai existir em algum momento. Animal. Porque já está pronto, a infraestrutura já está pronta, entendeu? Uhum. Então, esse protocolo de DeFi hoje, você diria que é o que você está ali mais animado? Nem é. É um que eu gosto de explicar, porque dá para explicar em 20 segundos. Sim. O que eu mais curto hoje chama Pendle. Mas não dá para explicar em menos de 5 minutos. É um negócio muito louco. É tipo um mercado de juros variáveis, para você ou longar juros variáveis ou travar uma renda fixa em cima de um ativo que naturalmente tem uma renda variável.
E o Brasil, acho que a gente está tendo a sorte de ter ali uma liderança exemplar do nosso Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. Assim, nos últimos 3 anos ali a gente foi elencado como um dos principais bancos centrais do mundo, e ele tem essa veia muito pró-tecnologia. Ano que vem a gente vai lançar, e vai ser um dos primeiros países a lançar uma moeda digital, que vai ser o real digital, que vai ser o Drex. Qual que é a sua opinião sobre ele? Porque é bem contraditório, né? Assim, você tem essa ponta que, mais uma vez, vai trazer eficiência, é bom, mas, ao mesmo tempo, você vai trazer muito mais poder para o governo, em questão de confisco, em questão de saber onde seu dinheiro está, em questão de tributação e por aí vai. Qual que é a sua visão sobre o impacto, número 1, que o Drex vai ter na economia como um todo? E segundo, se ele de fato é algo bom ou não? Eu acredito muito nas boas intenções do Roberto e do time lá do BC, que os caras têm um time técnico muito bom mesmo. Sim. Só que no Brasil, mesmo as boas intenções acabam deturpadas, né? Então, no final do dia, isso vai ser usado para engordar o aparato do estado de vigilância e sufocar a privacidade e as liberdades que ainda restam ao indivíduo. É inevitável, vai acontecer. Não importa as boas intenções da galera. Mas o lançamento do Drex também muito provavelmente vai fazer com que 200 milhões de brasileiros se familiarizem com a ideia de uma carteira digital, uma wallet. É isso que eu acho. E isso é a porta de entrada para você colocar o pezinho ali por fora do sistema, né? Se você já tem uma wallet, muito provavelmente ela, ou uma cópia barata dela, também vai conseguir carregar Bitcoin. Ou qualquer outra das zilhões de criptomoedas. Provavelmente os brasileiros vão entrar não pelo Bitcoin, mas por uma vira-lata coin da vida. Falta essa altcoin, né? Já tem. Já teve no ciclo passado. Vão inventar de novo agora nesse ciclo, certamente. E então, tem o lado bom e o lado ruim. Só que, dado que vai acontecer mundo afora, eu sinceramente até prefiro que o Brasil esteja entre os primeiros, porque daí a gente vai ver aqui como é que se desenrola, a gente vai ter, a gente vai ser a cobaia, né? Então, vamos ver. Eu, sinceramente, tô animado para ver o que vai acontecer. Eu acho que o efeito positivo vai superar o efeito negativo, pelo menos no curto prazo. E aqui, assim, eu lembro que tinha aquela discussão que era se o Banco Central é seu emissor da Drex, porque basicamente a gente tem uma economia que é 100% dinheiro digital, e você tem ali o Banco Central como emissor e também como o cara que vai fazer toda a gestão. De certa forma, você não precisa mais dos bancos no futuro, né? Que é um pouco a visão do Roberto Campos Neto, ter esse super app, tá tudo dentro de um aplicativo só, todo o sistema bancário, e todo o fluxo vai sair do Banco Central. E aí me corrige, que eu lembro que tinha esses termos técnicos que eu não lembro, que você tinha um modelo mental que era o Banco Central faz a emissão, você tinha um segundo modelo mental que era o Banco Central junto com os bancos fazendo a distribuição, e você tinha ali um terceiro que era dos próprios bancos fazendo a emissão, né, dessa moeda digital. Qual que é a sua opinião sobre esses 3 modelos? Se você já sabe qual que é o que o Brasil vai aderir no final do dia? Não sei, não tenho opinião formada. E a minha visão é que é uma questão puramente política, né? Tipo, pra gente vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Tô falando do alto da minha ignorância aqui. Vou me aprofundar. Mas é uma disputa sobre quem que vai controlar o poder de apertar o botão da impressora, né? Eu sou a favor dos bancos. Cara, porque assim, você pelo menos está diversificando o poder. Centralizar. Pelo menos. São poucos, mas não é um, entendeu? Concordo. E acho que pra gente também encerrando, que a gente já falou sobre bastante coisa, NFT. Né? Que todo mundo viu ali no último hype, puta, o Neymar comprando um macaquinho que te dá direito a uma festa, que você vai entrar num barco cheio de gente famosa. Só que ao mesmo tempo você vê que os NFTs são usados para compra de ingresso, que é uma startup que tá por trás. Cara, o que é o NFT, assim, no final do dia? É uma arte? Não é uma arte? É uma startup? Porque ele acaba envolvendo muita coisa, acho que a gente não passou ainda um pouco aqui sobre ele, que também é um ativo relevante dentro desse ecossistema de Web3 e novas tecnologias do blockchain. Total. NFT é um token, como o Bitcoin, Ethereum, qualquer outro, com uma propriedade especial que ele é totalmente não fungível. Fungível é aquilo que é substituível por outra unidade equivalente. Essas pílulas laranja aqui são fungíveis. Todas elas têm a mesma quantidade de cianeto. Tô brincando. Eu ia até te perguntar o que é isso daí que você trouxe. Eu falei, cara, será que eu falo? Não falo, mas aproveitando também, fala o que é. Todas elas são iguais. Se trocar uma por outra não vai dar nada. Bitcoin, 21 milhões de Bitcoin, se trocar um por outro, eles são iguais. NFTs são tokens com as mesmas propriedades de... É fácil de enviar, fácil de guardar e tal. A mesma infraestrutura, só que eles são diferentes. Eles são não fungíveis. Cada um deles é diferente do outro. Então você pode ter uma coleção de 100 NFTs que cada um é diferente do outro. E o que é diferente? Um nome, uma imagem, a história que você coloca ali atrás dele. Tá? É um ativo digital que qualquer pessoa pode criar, não custa quase nada, aonde dentro de uma oferta, cada unidade vai ser diferente da outra. O caso de uso que popularizou os NFTs foi esse aí do ticket para ser membro de um clube virtual, como os Bored Apes, os macaquinhos eram.
Então a ideia é essa, você tinha um avatar, você comprava esse token, que era um avatar, você conseguia ostentar ele nas redes sociais. Esse negócio bombou durante a pandemia, quando as pessoas não estavam indo em festa, então não podia fazer aquela brincadeira do rei do camarote, champanhe pros amigos e tal. Então toda a cultura da ostentação estava muito restrita aos meios digitais nessa época. Não é à toa que, sei lá, preço de Rolex, de relógio caro também disparou. Preço de tudo que você consegue ostentar online disparou, né? E aí depois os juros começaram a subir, o dinheiro fácil saiu do mercado e esses ativos aí caíram bastante. Mas eles estão vivos. E o NFT é uma tecnologia nova que a galera está explorando até agora. Inclusive esse ano teve uma renascença dos NFTs, porque pararam de fazer eles na Ethereum. Pararam não, mas em vez de fazer eles só na Ethereum, estão fazendo eles no Bitcoin agora. Legal. Que é tipo assim, já que você vai fazer uma joia, um ativo colecionável, faz na rede de ouro, né? Não na de prata. Faz na rede mais valiosa de todas. E tem vários outros casos de uso. Ticket para evento, por exemplo. Hoje, evento tem um problema grande com cambismo. Quase todo evento. Sim. Que é, você vende o ticket uma vez, o ticket é vendido outras 10 vezes e você só capturou o valor da primeira venda. Com NFT, você pode colocar lá no código que a cada vez que o negócio trocar de mão, uma porcentagem volta para o emissor original. Então, você tem uma solução para o cambismo, por exemplo. Eu vi que um time de futebol aqui no Brasil já estava usando. Se eu não me engano, foi até o São Paulo. Um time grande, que eles estavam fazendo ingresso já... Para jogo? Para jogo de NFT. Eu não vi, mas eu já vi algumas experiências menores, assim, para eventos com sócios e tal. Eu tenho o NFT do Perini até hoje. Nem sei não sei quanto vale, cara. Tomara que esteja valendo muito. Tá lá. E também tem uma questão legal que, olha só, você tem uma base de milhares de pessoas que tem esse NFT lá. A qualquer momento eu posso fazer uma ação de marketing targetando vocês, sem que eu precise pagar para nenhum canal. Ou, tipo assim, uma base de segmentação que vive na blockchain e que permite uma coisa que rola muito em cripto, que são os ataques vampiro. Ataque vampiro é quando você tem um protocolo, um produto, alguém copia igualzinho, só que pega todo mundo que já usou esse negócio aqui e fala, ó, se você usar o meu aqui, eu vou te dar uma moeda, eu vou te dar algum incentivo. Entendi. Então várias vezes já fizeram isso em cripto e mataram produtos assim. Sim. Tem 10 mil, sei lá quantos mil alunos meus, barra do Perini, barra da Malu lá, on-chain, sujeitos a receber ações de marketing. Sabe que eu tenho uma de vocês também, do Paradigma. Lembra quando teve a migração da Ethereum? Acho que vocês deram. Proof of Merge. Tenho lá, tem em algum lugar também. Eu peguei também. Não foi nosso, não foi de vocês? A própria Fundação Ethereum. Ah, tá, foi dele. Mas esse é raro também. Eu tenho esse aí também. Pegou também? Mas eu assisti eu achei que era de vocês, eu confundi. Mas é que eu assisti no canal de vocês a migração. Carteira do Brunel tá cheia de NFT. Pô, tô rico, não sei, cara. Tá vendo? E aí, deixa eu tentar a atração para o mercado tradicional. A gente sempre tem os bons puxando, ações, depois vem o ciclo de commodities e se repete. Vamos pensar agora o ciclo desse mercado Web3 cripto. Seria Bitcoin, primeiro. Depois a gente teria altcoins, shitcoins e NFTs. Seria um pouco isso? Cara, é um bom modelo mental. Eu só acho que eu botaria NFTs junto com shitcoins. Junto com shitcoins, tá. Quando chega nesse canto do espectro de risco, a galera já nem tá mais diferenciando. Gambling ali absurdo. É gambling, entendeu? É ticket de loteria sem inspiração. Shitcoin, NFT, tudo isso. Boa, legal. Acho que a gente passou por bastante coisa. Mais alguma dúvida? Não, eu aprendi um monte aqui com o Felipe hoje. Aprendi muito também. Aprendi bastante. Em 1h30, assim, dá pra que a gente pegar muito, mas certamente que nem a gente viu aqui, tem muito termo, tem muita novidade acontecendo. Acho que assim, mercado de cripto não é... Mercado ali, 1 ano no mercado de criptomoedas é que nem 10 aqui no mercado tradicional, porque as coisas estão mudando muito rápidas, tem cada vez mais players, cada vez mais coisas acontecendo, então certamente quem quiser investir nesse mercado tem que continuar estudando. Não adianta agora só ouvir um podcast, ouvir ali alguma coisa e sair investindo. E você, eu sei que você tem um curso bem bacana, né? Queria agora também aqui te dar o espaço, conta ali um pouquinho sobre onde as pessoas podem te encontrar, o que é esse curso, o que você ensina lá, como que ele funciona e onde que eles vão conseguir ali comprar e de fato conseguir ganhar dinheiro agora, porque o momento é o ideal para aprender. E o que é Paradigma também, né? O que é Paradigma? Acho que a gente não passou. Boa. Paradigma é uma ideia que veio do futuro para juntar um monte de louco aqui em 2020, nos anos 2020, para acelerar a hiperbitcoinização. Não sei se vai virar um conglomerado intergaláctico ou uma ideia distribuída lá na frente. Mas o que importa é que hoje a gente é um time e uma empresa cujo modelo de negócio é bem simples. A gente vende pesquisa de mercado sobre cripto. As pessoas que estão interessadas na nossa opinião sobre o mercado nos pagam, nos assinam e acessam vários produtos que a gente tem. Trilhas de conhecimento, que são mini cursos, carteiras recomendadas, relatórios e todo tipo de pesquisa sobre a vanguarda do mercado. Então, nosso interesse é 100% alinhado com essa galera. O modelo de negócio é estritamente simples e eu bato nessa tecla porque eu já tive empresas com modelos de negócio complexos e
Hoje eu me orgulho muito e sou muito feliz de ter uma empresa que serve o cliente e é fiel a ele. Ponto. A Paradigma foi investida do Grupo Primo, que é um grupo de influenciadores de finanças aqui de São Paulo. Bruno Perini e o Thiago Nigro, Primo Rico, são dois dos nomes famosos deles. E junto com o Bruno Perini eu concebi um curso que chama Viver de Renda Cripto, há uns 3 anos atrás. Está indo para a 5ª turma agora. E é um curso que é desenhado para qualquer pessoa que é iniciante ou intermediária em cripto e que vai pegar ela na mão e levar ela para um nível em que ela vai estar segura e confortável para investir o quanto ela quiser nessa classe de ativo. Sabendo discernir risco, sabendo analisar altcoins, sabendo comparar coleções de NFT, sabendo como gerar renda passiva e tudo que é necessário para, de novo, você ter conforto e segurança para ganhar dinheiro e preservar seu patrimônio também. Então, de novo, o curso está indo para a 5ª turma. Ele mudou um monte ao longo desses anos, porque o mercado muda rápido e porque eu aprendi bastante coisa também. A 5ª turma vai ser lançada dia 15 de abril. Vai ter uma masterclass aberta e gratuita na noite do dia 15 de abril. Então, quem tiver interesse, me segue em @Felipeter no Instagram. Felipe, T-H-E-R. E o link da minha bio já joga direto você para se inscrever nessa masterclass do dia 15. Esse mesmo @ no Twitter você me encontra. E para seguir a Paradigma é só seguir @paradigma.education. Vale a pena seguir, acompanhar o conteúdo. Tem um monte de conteúdo gratuito através do qual a gente espalha a palavra de Nakamoto. E, cara, ainda é tempo. Tá? Historicamente, o ano depois do halving é o ano que concentra os maiores retornos do Bitcoin. Isso seria 2025. Não dá pra gente saber se nesse ciclo a história vai se repetir. Mas ainda é tempo. A gente mal começou a subir, a gente mal rompeu a máxima histórica do Bitcoin. Então, se você tá com aquele receio, se acalma, investe em conhecimento antes de mais nada, não faz as coisas com pressa, mas definitivamente segue a Paradigma, segue a mim. Vai ver essa masterclass no dia 15, que daqui a alguns anos você pode olhar para trás e falar: PQP, mudou minha vida. Porque a minha vida e a de várias pessoas ao meu redor, essa ideiazinha aqui mudou. Tá? Então, tome a pílula laranja enquanto ainda é tempo. Essa é a minha mensagem. Boa, animal. Parafraseando também aqui o Sun Tzu, a guerra não se vence durante a guerra, se vence antes no preparo. Eu acho que todo mundo que quer investir tem que se preparar. Né? Então tá ali o seu curso. Vamos também depois deixar aqui o QR Code, vocês podem assinar ali diretamente, entrar e dar uma olhada. E a gente aqui também no FL, se vocês quiserem acompanhar, podem seguir a gente nas redes sociais, tem no Instagram, iflsaopaulo.org, tem aqui o nosso site. A gente tem um processo seletivo uma vez por ano, tá? Dependendo do momento que vocês agora estiverem vendo esse podcast, vai estar aberto ou não vai estar. É um processo seletivo difícil, provavelmente ninguém vai entrar de primeira, mas eu incentivo todo mundo a entrar aqui dentro, que é algo transformador. E aqui a gente agradece, finaliza, deem um comentário, deem um like e até a próxima, pessoal. Obrigado.